Sim, Salabim, meus amigos, está começando mais um Talk Show de Bolas. Aê! Pô, quase falhou ali. Quase saiu três canteiros. Eu vi. Saudade. Fica preso aqui, velho. A gente gravou esses dias, bate uma saudadezinha de vez em quando. Dá saudades. Bom, aqui quem vos fala é Gabriel, inclusive, mais que provado, mais alto que o Madison, tá? Pra quem duvidava... Montagem. Eu acho montagem. Se não for montagem, fez o topetinho só pra ficar aquele dedinho maior. Isso, exatamente. Concordo com o Bolivão. Na minha situação, qualquer centímetro é centímetro, vai. É milímetro por milímetro. Eu fui galgando ali os meus centímetros na vida pra alcançar 1,60. Ah, entendi. Foi difícil. Agora que eu conquistei, mano, tem que exaltar. A chuteira do Gabs, quando tava lá no campo, tava com um cravo desse tamanho. Eu falei pra ele, usou um calço no tênis. Até hoje tô procurando onde o Kiss compra aquelas botas, sabe? Bom, aqui do meu lado esquerdo, anti-direito, ele, nosso querido cientista, Bolivão. Salve, família, tudo bem? Estamos aqui de novo. Aqui com um convidado maravilhoso que já a gente vai chamar e já vai apresentar. E eu tô levemente nervoso. Olha o Bolivão nervoso. Tá parecendo até o Miguel, né? O Miguel tá sempre nervoso. É verdade. Se eu soubesse, eu tinha pedido umas dicas pra minha lombar lá, quando eu tive inflamação na coluna. É verdade. A gente aqui a gente pode fazer uma grande consulta, né? Porque a gente tá sempre com algum problema. É verdade. É verdade. Se juntar os três não dá um. É verdade também. Aqui do meu lado direito, anti-esquerdo, ele que está mais elegante do que o normal, Miguelito. Salve, fiel. Cara, nossa, as mãos chegam a tremer, cara. Convidado gigantesco, família. Gigantesco. Uma honra imensurável. E tô elegante, né? É verdade, está elegante. E hoje a gente está aqui, olha só, muito bem acompanhado. Miguelito, fala um pouco mais sobre este restaurante que, sem dúvida nenhuma, um dos grandes restaurantes de São Paulo, a Bela Sintra e Chiado. Claro. Bom, cara, pra quem gosta da culinária portuguesa, a gente tem pratos espanhóis, alemães, temos de tudo lá. Tem o Bela Sintra nos Jardins, que tá aberto desde 2004. Esse ano, inclusive, atinge a maioridade, né? Faz seus 18 aninhos em novembro. Olha só. Conheça lá o Bela Sintra nos Jardins, na Rua Bela Sintra, número 2325. Também tem o Chiado, que abriu em 2013. Esse ano faz 9 aninhos, ainda não chegou nem nos 10. Mas também na Jurucê, Avenida Jurucê, 776, lá em Moema. Esse com uma culinária um pouco mais mundial, né? Esse menos palmeirense. Ambos da culinária portuguesa, ambos já recebemos pessoas extraordinárias, como nosso convidado de hoje, como Faustão, como Adriano Galisteu, inúmeros jogadores de futebol, pessoas envolvidas, inclusive o Abel Ferreira também já esteve lá. Então, quem quiser conhecer, vá lá no Bela Sintra, vá lá no Chiado, que nós não vou nem falar que Não, vale a pena. Além de chover no molhado, que tem o bacalhau, eu não comia bacalhau. Até comer o bacalhau dos caras. Realmente é diferenciado. Eu não gostava. Um ótimo sinal. Realmente adoro. E, pô, famoso, né? Arroz de pato. Pra quem nunca provou, bom, parabéns, Miguel. É um baita arroz de pato. Valeu, cara. Sensacional. Valeu. Pastelzinho de Belém também. Não tem o que falar, né, cara? É sensacional, cara. Só deixar um abraço lá pra toda a galera, o Aristides, o Serra, o Nunes, o Givan, o Erivan, todo mundo lá, o Freitas, todo mundo do Bela Sintra, o Chiado. Um abraço pra todo mundo que tá ajudando a gente de uma maneira espetacular. Mais uma vez, muito obrigado. Agora, sem mais delongas, vamos chamar o nosso convidado. Um convidado de garbo e elegância. E não é todo dia que você recebe um doutor nessa bancada. Exatamente. Posso chamar ou você quer chamar? Por favor, cara. Nossa, ufa, fiquei pensando nisso muito tempo. Vai. Ele que dá nome ao CT do maior clube da América, Dr. Joaquim Grava, meus amigos. Ui, me sinto até um pouco intimidado. Boa noite. Boa noite, doutor. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Pô, que isso. Que é isso? É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Estou aí pronto Para o nosso Pro embate. Só tem um problema, né? Falar do Bela Sintra antes de um jantar... Pô, sacanagem. Bate até a saudade, né? É pra acabar, né? O estômago dá uma roncadinha. Abre o apetite, né?
Pô, mais uma vez, muito obrigado por ter topado vir aqui. Realmente a sua história dentro do futebol, não só pro Miguel, que é o corintiano da bancada, acho que para todos nós significa bastante, porque você é um cara que marcou sua história ali dentro do futebol. Todas as evoluções da medicina que você fez, é um cara que está envolvido há muitos anos no futebol. Pô, seleção, pô, Santos ajudou lá no CT Pelé, que a gente vai falar também. Então você é um cara extremamente importante, então muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente, cara. Isso é bem importante para nós. Não, eu fico feliz, né, pelo convite de um corintiano, um São Paulino. E um santista. Sempre bem que isso na mesa, senhor. Participar, conversar com vocês. E mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite e a lembrança, né? Que a gente, principalmente aqui no Brasil, você vai ficando velho, você vai ficando esquecido, né? Que isso. Uma coisa muito interessante, né? Mas pode ficar tranquilo da cultura do brasileiro. Né? Fato. Primeiro, o senhor já tem seu nome cravado na história, principalmente no meu clube, né? E no clube do Miguel, o CT Rei Pelé. Eu sei que o senhor deu algumas diquinhas, né? Em relação ao CT Rei Pelé. O senhor teve essa dedinha. Na verdade, eu ajudei, já tinha o seu treinamento, né? Mas com um trabalho bem feito ali que nós tivemos. O presidente era o Marcelo Teixeira. Nós conseguimos ali aperfeiçoar mais, melhorar mais, equipar mais, e ficou um belo de um centro de treinamento. Eu vou te falar que, assim, né, não sei o Miguel, mas eu tô com um pouco de saudade, que a gente tá tendo problema de novo com o departamento médico de Santos, os jogadores que vão e ficam por lá. E aí, de repente, aparece no Flamengo. O futebol mudou muito. Mudou, né? A mudança do futebol, ela veio rápido, né? Ela não veio vindo assim com etapas, né? É um supetão. Ela veio rápido, e muitos clubes não souberam se adaptar à mudança do futebol, né? E para você, inclusive os nossos treinadores não conseguiram se adaptar à mudança do futebol, né? O que é a mudança do futebol? O futebol que é praticado na Europa, né? Sim. Que hoje qualquer criança sabe que existe o Real Madrid, o Barcelona, o Chelsea, o Manchester City. E muitas vezes ele se complica para saber os times que nós temos no futebol brasileiro. A sensação que me dá um pouco é que a gente deu uma parada no tempo, né? Então, as equipes brasileiras que tanto fornecem jogadores e a seleção brasileira que foi pentacampeã, parece que congelou no tempo mesmo, né? Então, assim... Não, mas sabe o que é? É uma opinião que eu tenho há muitos anos. O grande problema do futebol brasileiro, lógico, além de não acompanhar a evolução mais da parte física do europeu, os tipos de treinamento, o Brasil ficou muito naquela, né? Nós somos pentacampeões, vamos continuar sendo, aqui tem talentos. Só que os calendários que foram feitos, os tipos de intervalos, né, dos jogos. Não é só intervalos, não. O tipo de formação dos esportes amadores em qualquer clube é uma coisa horrorosa, porque antigamente você tinha um infantil, juvenil e juniores. Sim, certo. E aí você revelava muitos jogadores. Hoje existe até uma obrigação, me parece que é da Federação Paulista de Futebol, das outras federações, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15. E assim vai indo. Sendo que o mais importante é o sub-17. Sim. Porque o sub-17 ou vai para frente ou vai para trás e se mantém. Exatamente. Então, a formação do nosso futebol, ela se tornou muito ruim, sem planejamento. Sim. Então você não consegue mais ter atletas novos, que tenham uma habilidade técnica como nós tínhamos. Então, realmente, o futebol, se não se repensar isso, o futuro do futebol brasileiro vai ser amargo. Sim. Lógico que o brasileiro não vai deixar de jogar seu futebol, mas tecnicamente vai ser muito ruim. Já vou emendar uma pergunta, que você falou do sub-11, sub-12, enfim. Você é uma pessoa muito ligada dentro do Corinthians e tem todo aquele imbróglio da história do tal do sub-23.
O que é esse Sub-23? Por que foi criado? Enfim. O Sub-23, a ideia do Sub-23 seria como se você tinha o aspirante antigamente. Ah, sim. E o aspirante de antigamente, surgiram grandes jogadores, né? Sim. O Ivelino jogava no aspirante do Corinthians, Leivinha no aspirante do Palmeiras e outros grandes nomes, né? Uhum. Só que parece que não deu certo, né? Não deu certo porque hoje nós vivemos outros tempos, né? Hoje nós vivemos o tempo que o jogador tem seus empresários, o jogador tem outros direitos que tinham antigamente. Então, a ideia foi boa, só que na prática foi ruim. Foi mal executada. Foi ruim por quê? Na verdade, o Sub-23 é uma sigla para você jogar. Certo. Mas você poderia usar o Sub-18 no Sub-23, que seria o aspirante. Ah, Sim. entendi. Nós tínhamos jogadores com 17 anos que jogavam no aspirante. Sim? O aspirante era aquele jogo que tinha antes do profissional. Sim. E tinham times maravilhosos. Mas o Sub-23, que foi o que pensaram, praticamente são jogadores que não deram certo. E no meu modo de ver, se um jogador, lógico, existe sempre exceções. Sim, claro. Mas um jogador que não conseguiu, tá, se firmar até os 20 anos de idade, é muito difícil ele ter uma continuidade de carreira em times chamados grandes. Sim. Ele pode até continuar em clubes considerados menor expressão. Mas pô, é muito difícil. É o que a gente... Nos últimos anos a gente vê que não. bem difícil. Não é muito desse lado de você ter uma revelação com essa idade. Do Sub-23. O último que nós tivemos, praticamente, que eu saiba, foi o Elias no Corinthians. Né? O Elias estava disputando um campeonato de várzea, e aí viram ele jogando, ele foi. Eu não lembro de nem mais um outro. Se vocês souberem... Agora a gente tem, pelo que eu vi desse último Sub-23 do Corinthians, teve o Raul Gustavo, o zagueiro. Mas o Raul Gustavo, ele já era do Sub-20, né? Eu acho que ele foi subindo, ele tentou ir profissional e voltou pro Voltou pro Sub-23. Sub-23. E aí do Sub-23 veio isso profissional mesmo. de novo. O Rony também. O Rony também, um O volante. Rony. O João Vitor. O João Vitor também? João Vitor também. O João Vitor não Agora o sabia. Xavier me parece que também. Também? Como Olha eles lá. não estavam sendo utilizados no profissional e tinham estourado a idade, né, como a gente fala, eles jogavam no Sub-23. Pra ter Ah, ritmo de jogo, né? Não Pra dá ter pra ritmo ficar, de pra não ficar jogo, parado. isso aí. É o que me parece, quando a gente avalia hoje, cada vez mais a gente vê alguns jogadores da base subindo com uma disciplina tática muito grande. Né? Mas uma coisa que a gente tinha muito no futebol brasileiro era a questão do fundamento, da qualidade, da habilidade, do improviso. O Brasil sempre revelou muitos jogadores técnicos. E hoje, cada vez mais, a gente tem na base jogadores extremamente táticos, que jogam em mais de uma posição, que têm uma disciplina, já têm um entendimento de jogo muito maior, só que perderam fundamento. Sim, Não sim. acertam alguns passes em específico, não sabe bater na bola. Então, Mas o você sabe básico por que do isso? futebol Por quê? não acontece. Não é o Joaquim Grava que está falando isso. Isso é uma teoria até acadêmica da coisa. O futebol até 12, 13 anos ele tem que ser lúdico. Sim. Você não pode pôr uma criança de 10 anos de idade para disputar campeonato. Sim. Pôr tática na cabeça do menino de 10 anos, 11 anos de idade. Ou você vai ter que marcar, você vai ter que fecha por aqui. Não. Até 12, 13 anos o futebol ele tem que ser praticado de um modo lúdico. Sim. Aí surge aquela habilidade, floresce a habilidade, o dom do garoto, aí sim você pode começar a aprimorar essa técnica dele. Você ficar ensinando o menino 10 anos, vai ter escanteio. Ok, Sim. faz sentido. Não faz Sim, sentido. sim. Faz. Não Sim, faz sim, sentido, faz faz sentido. sentido nenhum. É. Você mandar um menino, ó, você vai ser o volante e só vai marcar. Para um menino de 10 Futebol anos. não, futebol surge nas peladas, futebol surge no futebol da praia, né? Que o Santos revela muitos jogadores. E acho que nessa situação até a própria criança ela vai se sentindo mais à vontade a fazer uma outra coisa, né? Tem um Não, e molequinho- outra coisa, Sim, a criança aprende na dificuldade. exatamente. Na dificuldade. É a mesma coisa que você pegar um nenê, o nenê começa a mamar como?
A mãe dá mamadeira na mão dele, ele derruba. Derruba. Aí chora. Vai nem- Chama no de ins- propriocepção. Sim. É quase Aí instintivo ela vai o lá, negócio, ela né? vai aprendendo a segurar a mamadeira. Uma coisa, uma vez eu dei uma entrevista pro Milton Neves em 98. Antigamente podia ir à rádio no hotel, a gente dava entrevista. Sim. Hoje já não pode mais nada disso, né? Uma chatice violenta. Então, o Milton me perguntou se eu estava feliz que ia acabar o terrão. Eu falei que não, eu estava triste. Porque o terrão revelava muito jogador. Eu falei, mas como? Pô? Vai ter campo. Eu falei, mas aí que é o problema. A criança aprende na dificuldade. Fato. Como é que a criança aprende a controlar uma bola? Um campinho que Gramado liso e tal é fácil. Né? Chuteirinha linda, meinha, não. Era aquela que ia com aquele calção, que nem o Edson Abobrão do Corinthians, Sim, lateral. sim. Tal. Ia lá, fazia o treino, a peneira, e ele treinava na dificuldade. E aí que você conseguia adaptar também a sua habilidade dentro do futebol. Então hoje não tem mais isso. Você criava profissionais muito mais resilientes, né? Para várias situações de jogo. E até isso aí. a própria várzea, né? Situação psicológica até, inclusive, né? Total. Porque, assim, se você não... Se as coisas vêm, as pessoas não dão valor, né? Eu acho que é mais ou menos isso que as pessoas pensam, né? Você tá vindo de graça, a pessoa não dá o valor, não dá o devido valor. Quando ela conquista, quando ela luta pra fazer alguma coisa, conseguir alguma coisa, aí são outros 500, né? Aí é muito mais doloroso quando perde, né? Então, até pra gente mesmo, ser humano, nas situações ruins, né? Quando tá passando dificuldade, que eles conseguem se inovar, né? Foi assim durante a história. Você adquire habilidade, a sua habilidade, na sua dificuldade. Sim. Total. Senão você não adquire. E o futebol precisa muito disso. Como é que eu vou controlar uma bola, né? E soltar isso para a criança desenvolver. Só que não, hoje 10 anos de idade estão disputando título, né? E pai se batendo na arquibancada, porque o filho joga mais. E já fechando contrato, né? Já fechando contrato até, milionário. Já. Puxando isso, eu até questionar você com relação a isso. Você tá há muitos anos no futebol, você já viu muita coisa. E uma coisa que a gente questiona sempre, a gente conversa muito entre nós, é a questão dos valores, que mudaram muito no futebol. Hoje, jovens sobem para o profissional ganhando valores assim absurdos, pensando na situação do Brasil hoje. A gente conversou com o Renan, por exemplo, no São Paulo, que foi campeão da Libertadores, campeão do mundo, ganhando R$9.000 num time profissional. E hoje, assim, um garoto na base recebe mais que isso. Subir o profissional já não vai ter valores muito mais bem amarrados. Então, você acha que isso prejudicou muito esses valores hoje exacerbados dentro do futebol? Prejudica também a maneira que esses jovens crescem e veem o futebol? Prejudica porque, na verdade, esse fato que você falou dá para a pessoa uma acomodação. Então, muitas vezes, ela está com 15, 16, 17 anos e ela está com um salário muito alto. Então, ela se acomoda. É aquilo que eu te falei. Você cresce na vida na dificuldade, querendo as coisas. Então, a pessoa se acomoda. Eu já vi jogador de futebol de infantil que já tinha um carro com motorista particular. Nossa Senhora. Pô, não é que eu estou dizendo que não deva ter isso. Muito pelo contrário. Todo mundo gostaria disso. Mas eu acho que esse mimo acaba com a ambição. E acaba de uma coisa da pessoa tentar melhorar. Entendeu? Sim. Uma coisa, você está num ginásio, você quer ir pro colégio, você quer ir para uma faculdade, você quer se tornar um profissional para ganhar o seu dinheiro. Fato. Se você pensar analogamente, é a mesma coisa. Sim. Não sei se você me entendeu. Sim, entendo. E outra coisa interessante, eu falo isso porque eu já vi. Eu vi um jogador que fez gol do título com 17 anos, 2 dias depois de treinar no Parque São Jorge, descendo de um ônibus na frente do Parque São Jorge. Então, como é que você pode admitir, e fez o gol do título, Sim. então como é que você pode admitir
que uma criança de 15, 16 anos já ganha 50 mil reais por mês. Não fecha a conta. Não fecha a conta, Não exato. fecha a conta, E com uma coisa, você já começa a ter uma influência negativa, né? Que o pai não larga o menino, sim. o menino já tem empresário. Você vai Não, o você caso me entendeu? do Hendrick lá. É, Pô, o exatamente. Hendrick é celebridade, cara. O Você conhecido. corta etapa, né? Sim, eu tenho um conhecido que tem o contato do pai do Hendrick, e eu falei, pô, chama o Hendrick lá pra gente entrevistar o Hendrick, não sei o quê. Ele falou, o pai dele não deixa ele sair de casa, cara. Porque o moleque é parado na rua a todo momento, pra tirar foto, e pra isso, e pra aquilo, e o cara quer trabalhar a cabeça dele pra ele não pensar que ele é o Neymar. Então ele não deixa o cara sair de casa. E o fantasma do Neymar foi que assolou muito a base do Santos por muito tempo, porque sempre foi o parâmetro, o novo parâmetro, né? Pô, quando que vai rolar o próximo Não, Neymar, mas né? se tornou um parâmetro. Se Se tornou. tornou um parâmetro, porque a grande maioria dos pais acha que o filho vai se tornar um Neymar. Para ganhar muito dinheiro, para ficar rico. Que nem o Aposentadoria da Neymar. família, né? O cara bota E todas o as fichas no comportamento do Neymar, me desculpe você que é boneco. santista, Não, pode falar. ajudou muito o futebol a regredir nessa ambição. Que é totalmente diferente de uma evolução de um Pelé, Sim. de um Zico, Próprio que eram Rivelino. pobres, saíram e continuaram com uma humildade pro resto da vida. Sim. O Neymar não. E é muito daquele do que a gente falou dos pais, né? O próprio pai do Neymar, que passou lá na Netflix, a relação deles parece estritamente profissional, né? Hoje em dia e sempre foi. É estritamente Então profissional. parece que o cara não tem o pai em casa, ele tem o assessor, ele tem o empresário, É. né? Então, eu acho que isso também mexe muito com a cabeça do moleque. E com quem for vir aparecer, né? Raras as vezes que eu vejo, tipo, um Rodrigo que foi na miúda. Fez o trampo dele, saiu do Quietinho. Santos, joga no Real Madrid, faz o trampo dele, entendeu? E a gente tem os outros cenários, né? Tem o Vitor Andrade, tem o Neilton também, que saiu do Santos e... Jean Scherer. Assim, são jogadores que eles mesmos se enganaram, né? Eles acreditaram talvez que fossem muito mais do que eles realmente fossem, né? E... Mas a culpa não é do moleque. Não Você é tem a 15 anos, situação. você tá recebendo 50 pau por mês, assinou com a Nike, você não vai achar que você é bom pra caralho. Bom pra Não, cacete? com certeza. Todo com mundo fala pra certeza. você é muito bom. E você é uma criança, cara. Então, tipo, se todo mundo fala pra você que você é bom, você não vai se questionar. Você acredita de fato que aquilo é a mais pura verdade. A E que criança você não tá com a vida feita. Exato, que já tá tudo certo. Tudo Sim. que eu fizer vai dar certo. E acontece casos Não, fora o empresário, né? total. Pô, total. Que come a mente, né, cara? E a criança e o jogador, ele para de pensar. Sim. Porque ele não se solta, né? Mentalmente. Porque ele vai dar um passo, tem alguém do lado dele. Vai pagar uma conta de luz, tem alguém que Tem paga. alguém que paga. Não sei se você me entendeu. Sim. Praticamente o jogador virou uma marionete Ele na vida dele. Nem a Tem roupa seus- que o cara quer usar, ele pode, que o empresário fala, vai pegar mal. Ele nem falar pós-jogo, eles são liberados pra falar, porque Tem tem um assessor assessor. de imprensa. Tem assessor de imprensa. Tudo tem alguém pra fazer por ele. É. Tudo. E você Mas acha que... eu não acho isso correto. Não, Eu definitivamente acho não. que no clube ele tem que ter tudo. Sempre tem que ter uma pessoa para fazer por ele. Da estudo, da alimentação, da atendimento médico, né? Suplementação nutricional. Isso eu acho que Coisas tem que ser para feito o atleta, não para a celebridade. para a celebridade. É. Você citou o Neymar naquele momento. Você acha que o Neymar é dessa última geração aí, da seleção principalmente, né? Que marcou toda uma geração. O Neymar é a única grande figura hoje que é protagonista lá fora, um brasileiro. Se você pegar a geração passada, você teve vários. Mas é o protagonismo que não é bem visto. Então, é Não, isso que eu ia te perguntar. Você acha definitivamente. o Neymar um mau exemplo? Mas não, acho não. Ele é um mau exemplo. É. Ele é um mau exemplo. Mas Tem como eu dizer que E o que ele Ele faz. não é. Sim. as coisas que ele faz, né, que ele mostra para a sociedade, já é de mau exemplo. Ele não faz coisas boas para a sociedade. Você vê na Copa do Mundo de 2018, 2018, né? Foi que virou piada dele O Kaikai, o né? Kaikai? Foi o Acho que Kaikai, foi né? 2018. Foi, é. 18. Sim, sim. Não pode você, um jogador de futebol profissional ou em outras profissões,
A não ser que seja um artista de palco, um cantor, ficar se preocupando com a cor do cabelo, né? Mudar o penteado a cada 2 Mudar jogos. o penteado 2 horas antes do jogo. Isso é um mau exemplo. Total. A própria Ele mídia quer já mostrar auxilia, o né? cabelo, ele quer mostrar o modo que ele cai, os gestos dele. Isso não é interessante para um profissional. O profissional tem que mostrar a capacidade daquilo que ele sabe fazer. Você gostaria de ver ele com a camisa do Corinthians, por exemplo? Olha, no início de carreira, sim. Agora não. Hoje, se ele, por exemplo, numa condição dele, queria voltar pro Brasil, me recuperar e tal, melhorar minha imagem, você acha que não seria uma boa pro Corinthians, por exemplo, ter o Não, eu Neymar? não gostaria. Pera um pouquinho. Não, sim, você. Eu, como corintiano, Sim. não gostaria. Eu concordo. Não gostaria porque... A gente falou primeiro, disso esses dias. ele não tem uma coisa de corintiano. Não sei se você me entendeu. Sim. Ele não representa o Corinthians. Tá? O Corinthians é representado por um Guerreiro, Marcelinho Carioca, um Casagrande, um Neto, né? Um Cássio, Até um Ralph da vida. o Ralf, Sim. um Jadson. Foram jogadores que representam uma outra coisa. Neymar no Corinthians seria o quê? Um grande jogador que só ia criar problema. Né? E só vender camisa. Porque vender camisa ele ia, mas... Não sei se ele ia vender muita camisa. No primeiro mês. É. No primeiro mês. Antes de jogar. tenho- Antes de jogar. Eu tenho minhas dúvidas. Ah, não. Não ia dar o impacto que deu o Ronaldo, por exemplo. Não ia dar impacto. Não. Entendeu? Ronaldo, Mas o Neymar não limpa a chuteira do Ronaldo, cara. Não tem como. entendeu? Não é esse impacto. Né? E você vê hoje que o Neymar não tem vontade de mais jogar futebol. É verdade. Eu acho que ele declarou isso, inclusive, né? Sim, sim, que sim. ele gostaria de. Ele mesmo começou a declarou citar, isso. né? Falar, no momento que for parar, e muito provavelmente não vai ser muito longe, né, do que a gente tá vendo hoje. Ele até cogitou, voltar pro Brasil, não sei. Pra mim, acho que talvez a Liga Americana de Futebol, pra aposentar. Porque o calendário é menor, né? Foi o que ele falou. São 6 meses, né? Joga É, só 6 meses. E depois 6 meses de férias, é basicamente o que ele alegou lá. E é assim, o que a gente pode falar, né, é o que eu falo pros meninos, assim, eu acho que poderia ter sido mais, mas muita gente podia ter sido mais, né? Sim. Muita gente podia ter ido além do que foi. E... Porque o Neymar, na verdade, o Neymar com 18, 17 anos, você até entendia, né? Era um menino. ali era o menino Ney ainda, né? Então, Tem muito a E ele amadurecer. não amadureceu. Eu acho que isso daí também, assim, eu não vou culpar, mas a mídia, a tratar ele realmente como um menino até os 29 anos dele, basicamente, Sim. foi algo que agravou. Que assim, o cara Você falou acha assim... que foi imprensa só? Não. Aí tem... Foi lá dentro por de isso que eu casa falei, também. Também lá dentro de casa tem os seus poréns, né? E assim, aquele negócio, né? Que a gente falou. O jogador ele não tem nem a própria palavra pra falar na frente das câmeras, né? Ele não tem muita Então, Liberdade. desenvoltura para se falar. Né? Então, o cara não consegue, não tem nem a oportunidade de se desenvolver pra se expressar, então, o resto todo vai ser atrasado mesmo, né? Vai atrofiar todas as outras habilidades que ele tem de comunicação, né? É um gente? efeito dominó, né? Vai derrubando uma aqui, uma aqui, Então, uma aqui, assim, uma aqui. Não, sabe o que é o Neymar? Não? Ele deixou de ser aquele jogador que nós temos, né? Mas eu vou dar um exemplo para você. O Zico é adorado no Japão. Sim. Adorado. Sim. O Careca é adorado no Japão. O Maradona, com todos os problemas que o Maradona teve de imposto, disso, ele era, Argentina e a Itália, não é. pelo amor de Deus, na Itália. Não sei se me Sim. Sim. E o Neymar na Romário França. é adorado em todos os lugares que passou. O Pelé é adorado pelo mundo. Né? Sim. O Neymar, onde ele vai, não gosto dele. Ele saiu pela porta dos fundos em todos os clubes que ele jogou. Foi. E no Então PSG não é não o vai ser Joaquim diferente. Grava que está falando isso. Né? Não, é um fato. Eu acho que o Neymar, até 20 anos de idade, ele era extremamente promissor. Sim. Vai passar essa fase de euforia, essa fase de mimo. Não. Mas ele continua. Quando foi pro Barcelona, o pessoal achou que ele ia realmente, né,
ajeitar a cabeça dele, né? Futebol ele apresentou. Ok? Ele Não, no Barcelona. Nós não estamos falando de Sim, futebol. sim. De Não, futebol. da pessoa mesmo. E quando ele foi lá pro Barcelona, a postura. O que foi imaginado era que, pô, tá lá, chegou. Então, ele vai botar a cabeça no lugar, tá jogando com os melhores atacantes, os melhores jogadores do mundo. Tem tudo. Todo o suporte que ele poderia ter no mundo lá era o melhor, entendeu? E mesmo assim, não Saiu. conseguiu. Saiu pela por porta dos ego, fundos, brigando. Talvez por egocentrismo, por mimo, né? Ele quis ser o jogador principal e, assim, o que era dito, né? Que o Messi falou, conversou com ele. Eu te faço o jogador, eu te faço o principal, não tem Você problema. quer ser o melhor do mundo, Eu te faço o melhor do mundo, não tem problema. Só que... Mesmo assim, ele saiu. Ele E aí, queria agora ser- tá com o Messi de novo. Exatamente. Não, tá mas Olha o jogando- como é a Neymar, vida. as atitudes dele, Sim. entendeu? Aham. Que não fez ele ser melhor do mundo. Sim. Sim? Sim. Foram as atitudes dele. Não foi o futebol dele. Não, foi o extracampo, né? Porque para você ser o melhor do mundo, não é só lá jogar futebol. Sim. Para você ser o melhor do mundo, tem uma série de coisas. As pessoas têm que votar em você, né? Votar em Você tem que você. ser Você tem que ser bem visto. bem visto, E bem o quisto em Neymar, todo canto. infelizmente, ele se tornou uma pessoa antipática Sim. perante a grande maioria das pessoas. Sim. É muito interessante isso. Sim. O cara, por ser antipático, não é o melhor do mundo. É isso aí. Porque É bola irônico ele falar tem. isso, é. Porque bola, de fato, ele tem. E hoje, talvez, você vê um declínio total dele fisicamente, dele tecnicamente. Essa Lógico, é a pior. A idade vai chegar. Claro, mas Sim, essa é a pior temporada deles em números e o que mais incomoda é ver a postura dele dentro de campo. É. Até você pega os jogos dele com o PSG, com a seleção ele se demonstra outro jogador hoje. Porque Sim. a situação dele no PSG hoje é insustentável. Parece o time do Corinthians jogando. É. Já se tornou uma situação insustentável, mas você vê a postura que ele tem com a seleção brasileira, você fala, cara, esse cara ainda tem bola pra queimar. Sim. Pô, o Neymar tem 30 anos. Você pega o Cristiano Ronaldo com 38 anos, não, olha... bom, mas não, aí- beleza, o Cristiano é um cara fora da curva. Não, Só que mas assim, ele teve um cuidado a vida toda. O Neymar ele não teve cuidado a Mas vida Você tudo toda. pega bem, o pô. William com 33 e tá jogando muito mais que o Neymar, mano. Calma, Miguel. Não é assim também. Mano. Não é Lógico assim que é. também. O Always Ready não achou isso, não, mano. Quem? Desculpa. Always Ready. Não sei do que se trata. Todos prontos. sempre vamos. É Sempre pronto. Sempre pronto. Ah, tá bom. Obrigado. Ele não acha isso, não, mas, é isso. O cara, ele viveu na boemia, né? A vida toda. E, ok, ele poderia ter feito isso. São escolhas. E viver dessa maneira não quer dizer que você seja uma má pessoa. Só que ele tomou muitas decisões muito ruins, assim, sabe? Durante a vida dele, assim, sabe? E, pô, quando a temporada que ele fez boa lá no PSG, que o pessoal falou assim, pô, realmente, é agora. Aí rolou a parada da Nájila, né? Então sempre teve alguma coisa Sempre que acontece alguma batia no momento que ele podia ser alguma coisa além, Foi, assim, sabe? Então, pô, É aí que na verdade, a gente tem que analisar sem acusar ninguém. sim. Foi falta de orientação. Né? Sim, Definitivamente. Com certeza. Definitivamente. É Falta porque de orientação. a pessoa que poderia orientar ele só tava vendo cifrão, né? Então é difícil. Assim, Só tava, não. Não, Só e está. Só está vendo cifrão, Não, é. espera um pouquinho. E do próprio Santos. Também. Também. Tem Também. a Quando ele culpa teve também. aquele episódio com o Dorival Júnior, Sim. Pronto. Estamos Resume criando bem. monstros. Do René Simões. É, do René Simões. o Santos tinha que ter chamado o Neymar, Sim. né, um diretor de pulso, e falou, ó, filho, você vai ficar suspensinho aí, vai ter um Na época era o desconto no seu Modesto Ramos, se salário. não me Não, engano. Não aconteceu nada. E deu Dorival foi mandado embora. Ele ficou. Na sequência, ele... Chamou o Muricy depois, né? Tudo bem, mas assim... Não, mas mesmo assim, você cresce o ego do moleque. Sim, o Dorival até então é o que eu tinha falei. ganho É o tudo que naquele deu... time. Vira intocável. Abriu janela pra Vitor Andrade e Nilton teria a mesma atitude. mas aquele que é isso que é legal, eu conheço bem o Muricy. O Sim. Neymar nunca faria o que fez com o Não, Dorival Júnior com o Muricy. Ah, Não, o Maurício não. ia deixar. Se o Muricy ia falar, ou eu ou você. E ele ia esquentar banco. O Muricy ia botar o Neymar no banco um tempinho. Botava. Né? É isso que falta. Então, assim... A gente tá falando de uma eterna promessa. O Neymar não é uma eterna promessa como muitos que a gente pinta, né? Mas o Neymar nunca alcançou o status ápice. que a gente gostaria. Teve algum jogador que, de todos esses anos que você tem de futebol, que você bateu o olho, acompanhou de moleque e você se decepcionou de não ter chego onde você acreditava que ele poderia ter chego? Alguém que você tenha O trabalhado? Corinthians teve um jogador chamado Edmundo, pouco conhecido.
Esse menino ele jogava porque naquela época era infantil, juvenil e juniores, né? Sim. E às vezes tinha o famoso dente de leite. Esse menino era infantil. Esse menino ele tinha uma capacidade de fazer gol. E ele era um atacante canhoto. E você sabe que ele era considerado uma das grandes esperanças do Corinthians. Mas isso lá na década de 80, né? Sim. E esse menino, infelizmente, ele foi para as drogas Caralho. e não se tornou jogador de futebol. Ele nem Nossa, chegou nem ao chegou profissional. Não. Caraca, velho. Então esse é o que você mais fica com dor no coração, Nem assim, chegou- de nem não chegou ao ter profissional. chego. Caraca, velho. Não, mas eu fiquei mudando de assunto agora, Não, porque eu fiquei com uma pergunta na cabeça, que a gente viu aquela especulação do Corinthians no começo do ano, final do ano passado, enfim, do Cavani e do Suárez. E você participou da negociação com o Ronaldo, né? Talvez tenha sido o principal pilar para a chegada do Ronaldo no Corinthians. Não sei se você acompanhou essa negociação com o Cavani, com o Suárez, mas você acha que eles teriam o mesmo impacto que teve o Ronaldo chegando no Corinthians? Não teriam. Não teriam. Não teriam. Não tem como. Não tem como. Porque não é pelo tipo de negociação. Sim. Não é isso. Mas pelo quem é o Ronaldo, quem é o Cavani e quem é o Suárez. Sim. O Ronaldo, ele conseguiu, né, ser pentacampeão mundial. O Ronaldo conseguiu ser 3 vezes o melhor do mundo. Não vamos esquecer disso. Sim, de fato. Não, o Ronaldo era... Todas as deficiências físicas, hein? Sim. Você imagina se o Ronaldo não tivesse tido as deficiências físicas que ele teve. Que a deficiência física que ele teve tirou a velocidade dele, que era o grande forte dele. Arrancada. Ele teve que se readaptar ao futebol devido às lesões. Então você imagina se ele não tivesse tido isso. Lógico, o Cavani é um grande jogador, o Suárez também é um grande jogador. E o brasileiro, esse que é o grande problema. Quem diria que nos anos atuais a gente ia querer trazer um Cavani, que já está quase final de carreira, um Suárez quase final de carreira para ser um ídolo. Quem diria? O próprio futebol brasileiro. Então, esses exemplos que deveriam ser vistos para se tentar fazer alguma coisa para mudar o caminho do futebol brasileiro. Porque se alguém não fizer alguma coisa, o futebol brasileiro, gente, analisa comigo, o nosso último grande jogador, que nós tínhamos esperança, vai ser o melhor do mundo, vai dar título ao Neymar. E o Neymar está com 30 anos. Mais 5 anos, o Neymar provavelmente está Já está aposentado. já está acabando sua carreira, tal. Talvez até menos. Ele cogitou aposentar já da... E quem não jogar tem uma aí próxima Copa. atrás para se tornar um grande jogador? Tem o Adson. Não, tomara que seja. Sim, amém. Mas a gente não tem essa noção Sim. de quem possa ser. Nós temos quem? Vinícius Júnior, Sim. que já está lá fora. Mas dentro do futebol brasileiro, não existe esse tipo de esperança de acontecer. O ponto de equilíbrio vai embora muito cedo, né? Qualquer lapso de qualidade ali, hoje, até pela moeda do futebol brasileiro, a situação atual dos clubes, não tem como segurar. Não tem como segurar. Hoje, qualquer mínimo esforço que vem de um clube de fora, da Inglaterra, por exemplo, que hoje tem levado com muita facilidade muitos jogadores, né? A gente estava até brincando falando do Fluminense ontem. Impressionante como moleques de talento brotam lá e a maioria vai tudo para Inglaterra. Porque assim, a moeda deles vale 7 da nossa, 8 da nossa, dependendo do dia. É um absurdo, não tem como competir. Não tem como competir. Não dá para segurar. Anos 90, você tinha um baita time do Palmeiras, você tinha um baita time do Vasco, você tinha um baita time do Corinthians, você tinha um baita time... Todo mundo tinha ótimos times. Você olha de nome por nome... Você fazia 5, 6 seleções Fácil. no Brasil.
A gente se questiona, pô, como o Djalminha não jogou uma Copa, como o Alex não jogou Como uma o Neto Copa. não jogou Hoje uma a Copa. gente fica pensando, caralho, mano, no futebol brasileiro não tem ninguém. São poucos que a gente fala, não, pô, esse merece uma vaga, merece pelo menos uma chance. A gente fica reaproveitando o jogador reserva de grandes clubes da Europa. O que a gente viu agora, a gente forçou esses dias a pensar, pô, o Arana e o Danilo, talvez agora, o volante do Palmeiras, mas é isso, né? O Hulk a gente já viu que já foi pra seleção e não é um jogador que consiga suportar, talvez, o peso da amarelinha, né? Pô, o Hulk tem 35 anos. Acho que por aí, por aí. Pô, ele não é Então, nem mais um garoto. é. Ele não deu certo naquela época, ele tava no auge físico dele, num grande clube da Europa. Agora ele vai ter oportunidade. Então, Qualquer um que vem da Europa deita o aqui, velho. Danilo, a Arana, mas é isso, né? A gente não tem... o horizonte tá meio nebuloso pra seleção ultimamente, assim, sabe? Tem a molecada aqui, né, que a gente falou, né? Que são os moleques novos que saíram aí. Tem o Anthony que tá voando e tudo mais, mas aqui no Brasil, realmente, a gente não tem talvez... Não tem. Não tem. Pode procurar aí. Você não tem. Aqui Não dentro, jogando em atividade no futebol brasileiro, você não tem. E você acha que dá pra fazer algum trabalho pra... Pô, você não vai conseguir segurar o moleque pelo bolso, né? Porque que a gente já sabe, né? A moeda realmente hoje em dia não ajuda muito. Talvez até estruturalmente alguns clubes não consigam, inclusive, dar o melhor suporte possível pro atleta. Mas algum outro tipo de acompanhamento... com a família, tentando direcionar eles, falando assim, pô, ó, se você sair nesse momento você não tá preparado, a gente consegue te deixar você mais maduro futuramente, mas não precisa... Não tem isso. Não é uma situação que é de mal a pior, né? Que é mais a família quer que ele vá. Então, família vai ser difícil daqui pra Mas frente. aquele viu? negócio, são outros tempos. Sim. Porque o dólar já foi 1 para 10. Sim, Já. sim. E grandes jogadores ficavam aqui. Será que a moeda, lógico, ela tem a sua influência. Mas será que não é pela estrutura do futebol? Então... Acho A que gente precisa não só pela achar- estrutura do futebol, mas pô, hoje a gente viu o exemplo do Cássio receber uma ameaça com uma foto de uma arma e tal. Cássio Hoje? não, desculpa, a esposa do Cássio recebeu essa Hoje? ameaça. Hoje recebeu uma foto no Instagram da camisa do Corinthians com um revólver em cima e 5 balas. E, quer dizer, quando que o De Bruyne recebeu uma ameaça lá no Manchester City? Nunca vai acontecer Entendeu? isso lá. E é isso que é o problema, sabe? Na França estão sendo assaltados. É verdade. As casas são assaltadas na Na França. França as casas são assaltadas, né? Tem uns na jogadores que França, tiveram as casas invadidas, inclusive. É. Mas, cara, é isso. Acho que é muito da... Falta mesmo Olha, da evolução tempos da gente, são né? outros. Eu não concordo com arma na camisa, né? também não, então. também não. Mas eu com o Corinthians eu saí 3 vezes de Camburão. Naquela época, a Sim, Áurea. sim. E não era nem muito torcida uniformizada, não. Tinha torcida uniformizada que não estava o que é hoje a torcida uniformizada. Sim. Saía de Camburão, do Pacaembu. Tá certo. Então não é bem assim, porque Não, tem um limite ali, né? Tem uma linha tênue entre o o que acontece? Quando o sistema que nós temos hoje afasta tanto os jogadores da aproximação com o público, você começa a ter essas coisas. É verdade. O cara não fala, faz um jogo ruim, não fala com ninguém. É uma via de mão dupla. Você vê várias vezes, eu pelo menos vejo. Sim. O Ronaldo em Londres, o Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. indo em cafeteria, venda. Vocês já viram isso? Eu Sim, vejo sim, várias sim, vezes eu sim, vejo sim. isso. Ele entrando no shopping com o carro dele passeando na rua. Qual jogador brasileiro que faz isso? É verdade. Não tem como. E foi algo gradual, né? Não é de Você hoje, me não. entendeu Foi o que eu tô acontecendo. falando? Sim. Os caras se escondem. Ao mesmo tempo que ficou mais longe, é mais fácil de ter talvez o contato, porque, por exemplo, foi por DM do Instagram, né? Sim, O que ela recebeu. na Então, teoria seria mais fácil ter o contato pelas redes sociais. pelas redes sociais, então, pelo tipo assim, Instagram. Foi a esposa dele que recebeu uma Mas foto no descobre Instagram. Quem fez? Descobre, eles fizeram BO Fizeram e tal, BO. estão em busca do cara, estão indo então. atrás do cara. Então, assim, O Corinthians emitiu um comunicado já, enfim. ao mesmo tempo que você tá longe do jogador, o cara que quer mesmo fazer uma vacilação dessa, tipo, ele vai atrás pra saber quem que é esposa, quem que é filho, quem que é, manda Sim. mensagem, incomoda, descobre interesse, assim, sabe? É muito doido, Mas isso cara. também não vai. Então. Não vai fazer
Sim, nada. não, né? não, Deus quiser. mas só ainda. pela ameaça Boa pra mesmo, frente. assim, sabe? É muito própria rede social, né? Dá uma... Não vou falar que atrapalha, né? Mas não acho que tá muito, né, cara? Atrapalha. Mas seguindo essa linha da mudança do futebol e tal, eu vi umas entrevistas suas de que teve a história do Rincon, que machucou a perna esquerda machucada na final do Mundial. E aí Isso. você falou pra não chutar com a perna esquerda. O Ronaldo Giovanelli, que fazia infiltração, você fala, não faz infiltração. Ele ia lá e fazia infiltração. E, enfim, isso não existe hoje em dia, né? O jogador que Não, se não machuca e fala, não, me dá 2 Tilenol aí que eu vou pro jogo. Não, apesar que eu não vivo mais o dia a dia do Sim. futebol, né? Sim. Mas antigamente o médico ele tinha uma ascensão grande dentro do elenco. Hoje me parece que não tem muito. É meio distante, né? Ah. Sim. Outro dia mesmo o Rogério Ceni disse que o médico errou na entrada do jogador, né? Isso aí descredibiliza tudo, né? O negócio é absurdo. Senão, o médico, ele não está vendo, né, às vezes, né? Ou muitas vezes o jogador sai. Né? Mas hoje o médico não tem muita ascensão. Porque o futebol, ele inchou muito de gente. Entendi. Antigamente você tinha o técnico, o médico, o preparador físico, o Presidente. massagista. Você tinha o mordomo, que era o roupeiro, o administrador de futebol. Acabou. Acabou, né? Acabou. Hoje, pra dar um treino, você tem trocentas pessoas em campo. Hoje você tem. Técnico, preparador Você- físico, preparador de goleiro. Uma cartela de seres humanos, você né? tem nutricionista, você tem fisiologista, você tem fisioterapeuta, você tem uma infinidade de coisas. né? Infinidade. Então, o médico hoje, dentro do futebol, ele é mais um administrador dessas especialidades. Entendi. Não sei se você me entende. Sim, sim. sim, sim. Porque precisa entender um Porque- pouco do que o preparador físico está fazendo, um pouco do que a nutricionista aquele está negócio, fazendo. hoje o médico ele tem muito pouco acesso ao preparador físico. Sim. Quem tem mais é o fisiologista e o fisioterapeuta. Mais 10 categorias aí. Entendeu? Sim. Só que preparação física hoje não é um e nem dois. Às vezes tem 3, 4. Auxiliar do auxiliar do auxiliar do auxiliar. Então, hoje você tem uma comissão técnica muito inchada. Isso não é o Corinthians, isso são todos os clubes. Sim. O Vitor Pereira chegou com mais 8, sei lá. Não, ele trouxe uma comissão técnica, ele trouxe, De 5, né? veio ele, o auxiliar, o Preparador preparador físico. físico, né, que Sim, ia trazer o auxiliar de preparação, né, e o menino que trabalha na parte de informática. De informática? Informática. Essa é porque da pau. a informática, hoje, quando você vai fazer uma preleção, você tem que armar para fazer O PowerPoint data show, ali. esquema de Sim, jogo, sim. ele vê jogos para passar o esquema que outro clube joga. Todos os clubes têm isso. Sim, sim. Não é que nem antigamente, que era no giz ou na pedrinha, né? No imãzinho, né? Fazia imãzinho, colocava lá e mostrava pra eles. Hoje acabou muito isso. né? O cara da informática que entra lá e tá escrito assim no computador. O Luan não. Letra bastão assim, ó. Você acha que essas evoluções, entre aspas, eu coloco entre aspas, porque assim, você acha que realmente é necessário ou é um capricho? Por exemplo, o menino da informática. Porque assim, beleza. Até que ponto isso agrega ao resultado final? Se for bem feito, agrega bem. Se for bem feito. Na verdade, quem colocou isso aqui no Brasil foi o Vanderlei Luxemburgo, né? Todo mundo critica o Vanderlei, não sei o que, mas essas coisas é tudo Vanderlei. Sim. Isso ele deixou. Foi futebol. a experiência pós Real Madrid que ele começou ou ele já Não, foi dele antes. mesmo? Antes já? Antes. Quando ele estava no Santos, Ele já fazia. já fazia. Diz a lenda que ele tentou Isso é muito implementar esse interessante. esquema do manager que rola na Inglaterra aqui Porque no o Brasil, futebol né? hoje é muito físico e tático, Sim. diferente de antigamente. Então hoje você, ao invés de ter o olheiro de antigamente, tinha um olheiro, Sim. Sim. o olheiro ia lá ver
O Corinthians vai jogar com o Palmeiras, o olheiro ia lá ver o jogo do Palmeiras ou o treino do Palmeiras. Disfarçado, né? Punha chapéu, óculos escuros. Era o famoso. Hoje não. Hoje, pô, como é que joga o Real Madrid? Tem que ter um cara para analisar os vídeos. analisar de informática, entendeu? Entendi. Ele é importante, ele não deixa de ser importante, não. Grava muitas vezes o treino para o treinador corrigir a falha do atleta do treino, que antigamente não tinha nada disso, né? Sim. Como pega na bola celular. melhor e tal. Não tinha nada. Não tinha ressonância, não tinha ultrassom. Nossa, sem O ressonância. diagnóstico era na mão. Mas você chegou a Papel e ver caneta. um pessoal meio acomodado? O cara trouxe na equipe, mas o cara fica lá sentadão com o boné aqui, ó, meio abaixo aqui, ó, dá uma cochiladinha. Um cara que não fazia muito o trampo dele, que chega... Da equipe, né, que o técnico traz junto com ele, que hoje em dia é que você falou, né, vem o técnico mais 8 pessoas. Você chegou a ver que você tinha alguns encostados já em algumas outras situações? Não. Não, sempre o pessoal chegava e trampava mesmo, né? Eu tenho uma curiosidade minha, que eu tenho pra mim isso, né? Porque eu vi em alguns lugares, outros desmentiam, enfim. Em 2011, acho que você ainda tava lá dentro do Corinthians e tal. O Corinthians foi campeão brasileiro. E eu vi muitas notícias de que, nossa, foi um esforço absurdo pro Corinthians ganhar aquele campeonato, porque os jogadores jogavam machucados, tomavam injeção, que o Liedson tomou injeção no joelho antes de entrar em campo e tal. Isso existia mesmo? Ou é tipo o papo da imprensa, o pessoal inventando coisa? 2011? 2011. Foi o pentacampeonato. Ah, não. Era Liedson. Eu vi um numa época aí atrás, lá na altura, que já vai fazer 11 anos, né? 2011? Já vai fazer O 11 Liedson anos. tinha aquele problema no joelho dele, né? Sim. O Liedson teve um problema em 2005. Pô. Uma cirurgia que ele fez em Portugal. Então, muitas vezes, que já faz... Todo jogador tem isso, desde a minha época lá atrás, agora. Ele tomava analgésicos quando sentia dor, pelo esforço, mas injeção no joelho, não. Eu vi um negócio assim, eu falei, que você isso? faz no joelho, você faz um ácido hialurônico, que é um ácido para ajudar na degeneração de cartilagem. Talvez possa ser isso que a imprensa tinha falado. Mas aqueles métodos da injeção pro cara ir no sacrifício, não. Não chegou. Não. Isso é bom. E aquele negócio, você não põe no sacrifício. Muitas vezes, você orienta o atleta para ele não utilizar aquilo que possa lhe causar problemas. Tipo a história do Rincon. História do Rincon. Sim. Rincon, 3 dias antes de jogar o Mundial, ele sentiu a coxa esquerda. E aí? Como é que faz? Capitão, Putz. no Rio de Janeiro, final de Mundial. Não vamos jogar? Aí dá a aguinha mágica, né? Não tem. Aí foi um dia que eu conversei com ele. Foi na época que começou, o ultrassom já estava no futebol, que eu tinha colocado e tal. Sim. Eu tinha até um colega que ia fazer o ultrassom, o Alexandre, levava o portátil. Olha lá. E nesse dia ele foi comigo para o Rio de Janeiro, médico. Sim. E nós fizemos um ultrassom do Rincon na coxa e apareceu a pequena lesãozinha. Aí eu fui lá, Falou com o treinador. Você tem essa lesão, eu acho que você não quer ficar fora do Mundial, você é o capitão da equipe, nem a torcida do Corinthians e nem eu quero que você fique fora. E nós não podemos dar notícia para o treinador que você vai ficar fora. Então você joga, né? Usa pouco a perna esquerda que você vai para o jogo. E se a bola chegar, bate de chapa. Bate de chapa. Ele falou, tudo bem, doutor, não tem problema, vamos embora. E foi jogar. No dia de hoje, difícil. É aí que tá o problema todo que a gente Sim. tá comentando agora. É tudo tá uma o questão problema de todo. postura mesmo do jogador. Muitos jogadores já O não se último colocariam jogador nessa que condição. jogou assim, meu filho era o médico lá do Corinthians ainda, o Ivan, foi o Ricardinho, o Rodriguinho.
Sim, grande O Rodriguinho. Ivan conversou com o Rodriguinho, ele estava com uma dor no tendão patelar violenta. Vai, se fosse um jogo normal, Não jogaria. não jogaria. Tá? E aí o Rodriguinho, pô, Era o cara daquele time. era o cara daquele time. Sim. E o Rodriguinho foi até no jogo ele dá um abraço, pô. Mas qual jogo que foi? O senhor lembra, não? Eu não lembro Não o lembro. jogo. Mas foi um final de campeonato? Um jogo contra o Palmeiras? pra ser Alguma coisa campeão, assim? Ou aquelas para falta um jogo para ser campeão. Ah, entendi. No Um jogo brasileiro. decisivo. É porque antigamente tinha muito isso, né? Sim, sim. Era mais comum, né? O atleta confiava muito no médico, pelo convívio. E o médico conhecia a família, ajudava a família. Então, o médico era um cara, praticamente ele era um confidente do atleta. Era uma confiança grande. Hoje se atende, às vezes, jogador no consultório, que eu atendo muito. Escuta, como é que é o nome? Ah, não sei, é o médico lá. Não existe mais aquela relação, né? Ah, o doutor... Doutor tem fulano. mais aquela relação. Porque o atleta ficava 8 anos, 10 anos, 11 anos com você. Hoje a rotatividade é muito grande. Sim. De exemplo, um comportamento do Jonathan Cafu, médico do Corinthians, é um, e do Cássio Fagner é outro. Fato. Sim. Concorda? Claro, Sim. você cria uma intimidade, né, pelo Se tempo. for o mesmo médico, o Renato Augusto é diferente, o Paulinho é diferente. Então, essa rotatividade é muito grande. Tem atleta que vem, fica 6 meses e vai embora. Sim, Ele vai embora sem saber o nome do médico. é verdade. É. Você acha que essa postura, por exemplo, dos Eu tive jogadores... jogador, o Wilson Mano, nós íamos para uma final de campeonato brasileiro contra o São Paulo, que nós fomos campeões. Ele jogou com pagados. uma lesão de menisco. Mano, você está com uma lesão de menisco. Não tinha ressonância, hein? Sim. Ô, como é que você sabia que tem lesão de menisco? Porque você aprendia na escola. Hoje você aprende a ver ressonância na escola. Você não vê mão. Minha mão, Sim. Era tudo no tato, né? no tato. Entendeu? Pneumonia, você fazia o diagnóstico com estetoscópio. Hoje você chega no hospital tossindo, estou com febre, catarro, tomografia. Hã? Sim. Tecnologia ajudou muito. O médico Né? põe a mão no paciente. Hoje deve ser muito... E muitas vezes até o paciente não gosta, né? Sim, é, de fato. Você não vai pedir um exame para saber? É verdade. Não é verdade? É, tem razão. E assim, E ele jogou. Sim. Nós fomos campeões. Foi num domingo, na segunda-feira ele operou. Olha só, mano. Mas você acha que essa... por exemplo, que nesse Não, hoje você não faz mais isso. Então, hoje você não faz mais isso, mas você acha que, por exemplo, hoje o fato de ter tantos detalhes, o acompanhamento do jogador a todo momento, eles acompanham quanto ele correu, como a evolução, a Não, evolução você não vai muscular. fazer porque é o seguinte, o jogador vai falar assim, pro empresário, eu tô com uma lesão de menisco e o doutor quer que eu jogue. Certo? Ele vai falar isso à noite. Aí, já vai dar na Transamérica, Jovem Pan, não sei o quê, o cara tá com lesão de menisco. Aí se Você o... me entendeu? Sim. Sim, aí Que aí porque se se jogar, jogar, o doutor é fraco, o doutor é isso, o Vamos doutor é supor que o aquilo. jogador jogue, tá? E vá mal, né? Aí ele vai falar, pô, joguei mal porque eu tava com lesão de menisco. Pô, esse médico não serve, depois o jogador machucado, é isso. Então, esse tipo de coisa mudou muito na relação. do médico Não, com o mas jogador. até em 2011, que teve toda aquela situação com o Adriano, né? O Adriano, O Adriano. Deu esse famoso migué. Pô, faltou em 1 milhão de sessões de fisioterapia, não se empenhava, bebia pra caramba e a culpa era do senhor. Não, não é assim hoje, né? Né? Eu falo nas minhas palestras. O futebol mudou muito. Por exemplo, eu ganhei um nomezinho como cirurgião, bom cirurgião. Pô, quem te operou? O doutor Joaquim Grava. Ok. Beleza? Então aí, Sim. ok. Voltou a jogar, beleza, tal. Hoje é assim, se opera um jogador. Se o jogador ficar bom, a fisioterapia, ó, sensacional. Se ficar ruim, pô, o médico operou errado. É foda, hein, mano? é uma baita Então, responsabilidade. houve uma inversão, Sim.
Se você me entendeu. Sim. E É a mesma coisa que aconteceu com o médico de São Paulo, pô. Daquele é meu amigo, o Sanches. sim. Veio o argentino, um preparador físico, deixou 25 jogadores no DM com lesão muscular. Tinha uma parte da imprensa culpando o departamento médico de São Paulo. Uma parte da imprensa aqui. Departamento de São Paulo não machuca ninguém. O Departamento de São Paulo já foi exemplo, né? Não, mas é exemplo o Departamento de São Paulo. É exemplo. Porque o que acontece? Não é o médico que machuca o jogador. Quem machuca o jogador é o preparador físico. Ou o campo esburacado. Entendeu? Médico não fratura a tíbia de ninguém na marginal, no acidente de moto. O cara que machuca vai pro pronto-socorro, você trata. Agora, você pode falar se o departamento médico de São Paulo não é bom, se o jogador ficar um ano, ele poderia ter ficado 5 meses. O jogador está demorando muito para voltar. Aí você pode falar, pô, o departamento médico de São Paulo não está bem. Agora, machucou 25 jogadores. Quer dizer que o argentino que veio com O Crespo. Não tinha culpa comendo nenhuma. sua carne, lá que eles adoram comer carne, e o médico sendo criticado, pô. Foi isso mesmo. O que me questiono, eu tanto com relação ao Departamento Médico de São Paulo, principalmente naquele período, e acontece até hoje, é que é a falta de informação. Num jogador ir pra lá, não voltar... Mas isso não é o Departamento de São Paulo. É a direção, isso né? Isso é todo o Departamento Médico assim. Só que o Departamento de São Paulo deu azar de pegar um exterminador do futuro e machucou 25 jogadores. São Paulo não tinha time pra botar em campo. Ceifando os jogadores. Só que o exterminador do futuro fez uma lesão grave em um, lesão moderada no outro, leve no outro. Então o leve vem logo. O grave fica lá. Não sei se você me entendeu. Sim. E hoje, todos os clubes são blindados. Então é difícil aquele acesso. Eu, quando era mais jovem, né, mas eu trabalhava, tava treinando na fazendinha, tava o repórter ali no alambrado, e aí, Joaquim, como é que tá o Luizão? Vai jogar, não vai jogar, tal. Tinha informações todos os dias, toda hora. Hoje não tem mais isso. Então você especula. Vocês entendem? Mas não é mais fácil chegar e falar o que de fato está acontecendo? Do que ficar toda essa Mas especulação? ele não tem nem como falar. Mas, É a imprensa que especula e joga. Mas você não acha que ele deveria falar? Eu acho que o clube deveria. Mas Deveria não. ter essa voz? Mas aí é o clube, né? Não o médico. Não, né? sim, mas ele como um cara que Mas não é o trabalhou tanto médico tempo num que faz departamento médico, O médico tá ali para cuidar do atleta. Não, o médico vai fazer o quê? Vai convocar uma coletiva de imprensa. Não, a questão não é Vai essa. fazer um stories no Não, Instagram. mas, por exemplo, o que ele falou, o acesso antigamente era diferente. Hoje em dia existia essa liberdade de você chegar Hoje e não tem conversar. mais, hoje Não não tem tem. mais. Hoje não tem. Não, mas a postura do clube nesse sentido de ter essas coisas mais às claras, sabe? Deveria mas ser aí dessa forma. é o que o doutor tá falando, que o problema é o clube. O clube que não Mas é transparente. Todos os clubes Sim. agem dessa forma. Não Tanto é o- economicamente, quanto o departamento médico. Cada setor que você vai abrindo uma gaveta é um problema. E a torcida não sabe. A imprensa especula. Especula Cria e joga. Então cria situações. esse péssimo ambiente Total. pro departamento médico. Pra todos os departamentos, né? Todo mundo ali acaba sendo questionado e ninguém sabe de fato o que tá acontecendo. Porque acaba sobrando, né? Uma bucha que, na verdade, era pra ser da diretoria, aí eles vão empurrando, chega no DM. Sim. Uma bucha que era do jogador, o cara não se cuidou, foi pra Esborne, foi pro bar, encheu a cara, não se cuidou, não fez a fisioterapia, vai empurrando, chega no DM. Sim, eu até queria perguntar pro doutor Joaquim, que, assim, você falou, essa coisa do jogador que vai e volta pro DM, fica lá muito tempo e tal. O doutor operou o Renato Augusto quando ele tava lá na China, né? Não, ele tava no Corinthians. Tava no Corinthians. Então, o Renato, da época que ele chegou no Corinthians, foi 2013, se eu não me engano, janeiro, fevereiro de Ele já 2013. veio com um problema, foi falado. Da Alemanha. Foi falado na época. Foi, Ele tinha problema já na Alemanha. no Leverkusen. Aí veio, operei ele, vamos recuperar. Só que o Renato teve um grande Azar. azar. Foi do rosto, né? Não. Não? Ele voltou a jogar, ele teve uma lesão grave de músculo, lembra? Lembro, foi contra foi contra o Guarani? Ele teve Foi um contra o Guarani. arrancamento de músculo, lesão muito grave.
que na época eu tinha dado até 3 meses para ele, recuperou em 2 meses e meio. Voltou. Segundo jogo, ele teve a fratura. No rosto. Curou dessa fratura, voltou a jogar Operou. com Aquela a máscara lá. Sei o quê. Aí voltou a se jogar sem a máscara, fraturou o outro. Caramba. Ele já tinha fama de joelho de vida, descobriu que o rosto também. Não, ele tem até hoje um risquinho Sim, aqui, uma assim, cicatriz. que é dessa cirurgia. Isso aí é fatalidade, né? Tem Sim. jogador que é assim. Né? Então o problema do isso. Renato foi isso, foi muito azar, né? Oi? Tem coisa que acaba sendo genético, né? Mesmo que o cara se cuide... Como genético tomar um soco na cara? Não, tô falando assim, a Do contusão... músculo, ok. Contusão... Os jogadores que têm Uma contusões... predisposição. É uma predisposição a contusões, Predisposição né? tem. Acaba sendo... Olha, eu tive um jogador. Você que é um bom santista, você vai lembrar dele. Fabiano, centroavante. Ok. Esse jogador, na época eu estava no Santos, ele veio do São Bento de Sorocaba, o Um Atlético. time de interior, né? Moleque, mas um excelente jogador. Quando eu cheguei no Santos, ele tinha sido operado por um colega aqui de São Paulo. E o joelho dele não evoluía bem. Ele tive que reoperar. Aí reoperei, ele ficou bom. Começou, então vou voltar a treinar. No 8º ou 9º jogo dele, Palmeiras e Santos, ele entrou jogando. Né? Foi um jogo. Sim. Um moleque voluntarioso, estilo Ronaldo, fortão. Jogou contra o Palmeiras. Primeiro tempo, 2-0, 2 gols do Fabiano. No Morumbi, Santos e Palmeiras. Segundo tempo, 10 minutos, ele lesou o joelho, o outro joelho. Puta que pariu. Acabou. Tem que operar. Vamos operar. Fui lá e operei ele, tal. Voltou a jogar. Nessa dele voltar a jogar, eu tinha saído do Santos. E ele, não sei, lembra que centroavante que chegou no Santos, ele não tinha... Não vou lembrar, doutor. 2007, Não vou lembrar. 2008, chegou um belo centroavante. 2000 Kleber Pereira? 2007. Se foi Não, 2007, Kleber foi... era de 2007. 2007 foi... Se foi 2007, foi o E Kleber aí Pereira. ele foi para um time que disputava o Paulista do interior. Segundo jogo dele nesse time, ele teve um afundamento craniano e facial. Acho que eu lembro de uma história assim, de afundamento craniano. Nossa. É uma coisa que marca, né? Não é culpa do dele. Não tem muito o que fazer, né? O cara é azarado, né, O cara velho? passou um compressor em O cima cara do precisa cara, tomar um velho. passe, Que velho. isso, E velho? hoje, infelizmente, eu sempre que eu tenho contato com ele até Sim. hoje, ele não se sabe se é pelo trauma que ele teve 10 anos depois, hein? Ele está com uma doença gravíssima, cerebral, degenerativa. Pode ser que seja alguma Entendeu o que eu sequela, tô te né? falando? Sim, sim. Existem vários jogadores. Eu tive um jogador no corpo chamado Marcos Roberto. O Marcos Roberto, lesão de menisco. Naquela época não tinha artroscopia, não tinha nada. Aí eu operei o menisco dele. Fratura na mão. Fratura de costela. Não, vamos emprestar ele pro Guarani. Foi pro Guarani, fratura de tíbia. Puta. O que você vai fazer, né? Não Tem que dar cálcio pra esses meninos, né, velho? Cálcio? Você vê ele, meu filho. Não vai dar cálcio pra ele. Você vai tirar cálcio. Ele fraturou a tíbia e o outro maluco morreu, velho. É que hoje a gente não pode falar, mas a palavra que eu queria falar, mas é desse tamanho. Era 3, armário, né? Armário. Isso que eu ia perguntar pro senhor. Que você falou que, no caso do Fabiano, né, foi um outro médico que tinha operado ele aqui, aí você teve que reoperar, né? É Chegou... porque não tá no Santos. Aham. Não tá no... Sim. Chegou muito entulho já pra você de operações passadas em jogador? Tipo, Nossa, qual açougue que você operou? E muito. que você falava assim, pô, esse cara aqui... ó, Se eu tivesse feito isso, eu tava no Jornal Nacional. tentativa de assassinato o negócio que aconteceu. Mas no próprio Corinthians, em outras equipes, já chegou...
Putz. E é complicado, né? Que o clube vai lá, compra o jogador, por mais que saiba que tem alguma lesão, alguma coisa do Não, tipo, isso de né? vetar jogador é muito sério. Uhum. Não se veta jogador assim, não. Uhum. O exame médico é um negócio assim, meio um mito do futebol. Vai fazer exame médico, se ele for aprovado, isso é uma coisa meio folclórica. Uhum. Veja bem, se o jogador estiver jogando Sim. no outro clube, você não tem como vetar. Uhum. A não ser que ele tenha problema cardíaco, Que é o teste principal ali, né? que é o teste O principal. Washington e o Erickson, né? Eriksen, né? Sabia, né? Sim. É o teste principal. Sim. Agora, pô, o cara tem 5 cirurgias no joelho. Ele tá jogando, tá fazendo gol. Como é que eu vou vetar ele, gente? Não, eu posso ser até processado por ele e eu perco. Caramba. Porque eu impedi dele assinar um contrato de milhões. Por, É igual- teoricamente nada. Mas é igual um... Aí você vai lá, ele joga 3 partidas, dá aquela O cambaleada. melhor exame médico, que eu falo isso nas minhas palestras, é o telefone do médico do time que ele tá vindo. Como é que é o cara aí? Tá bom, tá bom? Eu acho que deve ser tipo qualquer RH. Tem aquele exame médico, entendeu? Aham. Fuma. Legal, toma algum remédio, beleza? Não, hoje sei o jogador quê. nenhum fuma. Muito raro. Raro, né? Nenhum. Muito raro. Muito Nenhum. raro. Que eu conheço, não. Só Mas se velha eu tive- guarda Eu aí. tive um time que de 11, 6 fumavam. No vestiário, Tendo né? 3 no vestiário. Não, mas a gente sabe, pô, lá Sim. pra 2009, o E eu Corinthians, junto 2009, com eles lá, 2012. fumava, batia um papo. Todo. Ah, Via pô. regra, ô meu... É, mas você, Não, mas na época- doutor, tá fumando um cigarro, você não dá nem pra falar. Falou, queridão, não fuma. Credibilidade Não, é, também. na época do Andrés, pra contratar o Andrés, só dava, mano, dava um maço de cigarro assim. O cara não fumava, o Andrés já tirava o contrato de perto. Assim. O Ronaldo falou mesmo que ele chegou a fumar também em vestiários. Não sei no Corinthians, Sim, né? o Mas Jorge Henrique também. Não, o Ronaldo fumava, mas no vestiário não. então. Não? Tá vendo? Eu já fugiu a regra. Não. Só se foi no vestiário. Não, eu não falei nem No da jogo, época do né? Corinthians, No jogo antes não. até. Mas até perguntando, a gente tava falando de algumas O situações. Gerson fumava no intervalo, né? Fumava. Não, esses dias, eu acho que foi o Douglas que falou que o Jorge Henrique Não, o Jorge Henrique jogava falou com que maço de Marlboro vermelho no peito. O Jorge O Henrique Jorge jogava Henrique. com maço de Marlboro O, vermelho no o peito. Douglas, o meia Douglas, falou que o Jorge Henrique jogava com um maço Douglas de Marlboro daqui? vermelho. Não, foi ele outro. falou numa outra entrevista aí, falando, não, o Jorge Henrique jogava com maço o de cigarro. Jorge fumava. E, nossa, corria que era só ele. Só ele Jorge corria. fumava. É que abriu os poros, né? O pulmão, Dava uma dilatada aí, Na né? Europa tem muito jogador que fuma. é mais cultural de lá, né? Muito. Bom, a gente tava falando de algumas situações que você pegou alguns... Toma o vinho no almoço. Sim, É, no isso jantar. é Até o extremamente Luxemburgo, quando cultural. cortou lá no Real Madrid, arrumou confusão, né? Que cortou o vinho, né? Dos caras. É, porque é cultural, né? É outra coisa. O cara chegou nos Galácticos, ó. Chega de vinho, Não, vinho, e chega as de vinho. alimentações também do atleta. Lógico, hoje é uma coisa mais Nutricionista tudo agora, né? normal, mais acadêmica e tal, né? Mas tem uns caras que não Mas respeitam, antigamente, não. Nossa, o Walter aí, com as Alface dava bolachinhas. sono. Porque quem passava o cardápio era o médico, não. Aham. tinha nutricionista. Acho que nem existia essa especialidade de faculdade. Nutrição. Quem passava a nutrição era o médico. E a alface dava sono? Alface, o treinador, um dos grandes treinadores do futebol brasileiro aí, que foi meu treinador. O talo da alface da sono. Já pensou se dar alface para um jogador? Feijão era o caldo do feijão, O grão não podia. porque o feijão dava gases. É, na concentração é foda, né? Arrozinho. Não, do jogo isso. No jogo. Do jogo. Tomate sem semente, Puta. Caralho, macarrão, nem específico. pensar que engordava. Caramba. Então você vê, foi mudando. Sim. Você Foi pega mudando. hoje na seleção mudando. mesmo. Foi mudando. Então hoje não, hoje você tem um buffet. É. 2, 3 tipos de massa, carne branca, carne vermelha, peixe.
Saladas à vontade. Você pega, você vê as filmagens da seleção, os caras pegam aqui, o garfo vem enrolando 5 vezes. Não, bota os no caras prato, pegam um velho. balde e vai servindo lá da O seleção. macarrão hoje em dia, mano, prato principal, velho. Futebol, então você precisa estar bem nutrido. Sim. Sim. O Exatamente. desgaste é muito grande. É que é Total. treino de manhã e tarde, né? Em alguns clubes, nem todos que são, né? Os caras estavam falando que estavam reclamando, né? Que tava tendo jornada dupla de treino físico e os caras não estavam gostando, não. Treino é um período só. Então, mas é que acho que no 2 períodos é só em... em pré-temporada. Pelo visto, o Vitor Pereira tá tentando fazer isso lá. Tá tentando implementar a Mas confusão do dia. Eu né? queria fazer uma pergunta pro doutor, porque é uma coisa assim que eu, como corintiano, eu fiquei muito indignado, porque foi tudo muito mal explicado. E eu queria saber a sua opinião, o seu lado da história, né? Do porquê que o Ivan, seu filho, acabou saindo ali do Corinthians. Porque o Ivan falou uma coisa, o Corinthians emitiu um comunicado que falou outra, aí o Duílio deu uma entrevista que falou uma terceira coisa, e ficou tudo muito esquisito, sabe? E aí depois veio notícias de que também podem ser mentiras ou não, de que o próprio doutor queria sair lá do Corinthians por causa da indisposição que teve lá com o filho, enfim. E eu, enquanto corintiano, eu fiquei muito confuso com essa história, porque vocês são uma família que está lá dentro desde 79, né, se eu não me engano. 79. Então, pra sair, pra acontecer tudo como aconteceu daquela forma, alguma coisa ali aconteceu. Não, aqui foi na época do Covid, né? Sim. Então o Covid ficou muito confuso. Inclusive com protocolos da federação, protocolo da Confederação Brasileira. Da OMS. Pessoas que nem sabiam como que o futebol funciona. Médicos, né? Da Paulista ainda não foi muito, mas a Confederação Brasileira de Futebol tem um diretor lá que nunca foi trabalhou no futebol, ele é diretor médico do CBF. Sem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Ninguém nem sabe por que ele está lá como diretor médico. Coisas da CBF, isso daí. Analisa que é por amizade com alguém, né? Sim. Porque, na verdade, um médico da CBF, o diretor médico da CBF, deveria trabalhar no futebol. Com certeza. Sim. O mínimo de experiência, né? Se fosse até no Comitê Olímpico, você poderia permitir, porque não é do futebol, Do esporte. é do esporte. Mas esse acho que nem é do esporte. É que é amigo lá, ele foi lá. Então ficou aqueles protocolos muito confusos. E o Ivan estava seguindo um certo protocolo. E houve um desentendimento em relação ao protocolo. Queriam que mudasse um pouquinho o protocolo. Aí o Ivan falou, pai, eu não vou mudar, porque o meu protocolo é esse, eu não quero mais trabalhar no clube. Foi isso. Entendi. Foi isso. Porque a gente sabe que quando começa a emitir comunicado, o presidente dá entrevista, fica tudo muito... O Duílio ficou sentido, porque o Duílio achava que era ele, né? Mas não foi. Foi uma vontade própria dele, né? Que isso me deu muito orgulho, porque eu, no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Entendi. Então deve ter sido por isso que vazou depois essas notícias falando que você também queria sair. Eu faria a mesma coisa. Não, sair não, porque eu nem tô dentro. Sim. Porque, doutor, você é igual o Andrés. Ó concurso, né? Doutor, você é igual o Andrés. Você é igual o Andrés, me desculpe o perdão. Eu tô ali no Corinthians como consultor, né? Sim. Mas não só do futebol. Sim, da parte médica também. Da parte médica, não das sócios, né? Sim. Aqui eu falo que você é igual o Andrés, porque, assim, se você sair pra almoçar com Cristiano Ronaldo, pronto. Cristiano Ronaldo vai jogar no Corinthians. Se o Andrés sai pra almoçar com o presidente da CBF, pronto, o Andrés comprou o Brasileirão do Corinthians. Sempre vai. E querendo ou não, você chegar lá na frente, você não precisa nem mostrar RG. Seu nome tá no muro, né? Nossa. Então, assim, deve ser. Não tem como. Seu nome tá vinculado com o Corinthians, independente da carreira que você fez, hoje tá eternizado. Né? Ali foi um ponto de virada pro clube Corinthians, né? O CT, a estrutura. Pode até ver como o Corinthians se tornou uma equipe muito mais competitiva depois que aquilo se realizou. E, você deve muito a você. Quando nós começamos com o CT, você viu, somos campeão de Libertadores, um título inédito, campeão mundial, né? Vários brasileiros. Campeão brasileiro. É a preparação, né, 3 doutor? Então, Não, hoje nenhum clube sobrevive sem esse treinamento. Esquece. Não tem como. O do Fluminense ainda tá
aquelas das antigas ainda, né? Ainda Laranjeiras né? lá Pelo pequenininho menos e tal. campos, separado, tá. Tá tentando, né? Tem a estrutura. Mas tá crescendo. Sim. Pelo menos não ficou naquela de ficar treinando nas Laranjeiras. Nossa, né? Laranjeiras, Não tem né? mais. Sim. Se você não tem um lugar onde o atleta vai, ele principalmente pré-temporada, né? Sim. Ou numa cidade como São Paulo do Rio de Janeiro, que você treina de manhã, aí você tem que voltar para concentrar, não dá tempo de você comer em casa, né? Sim. Você Com concorda? certeza. Não, você com precisa ter certeza. tudo à mão ali, né? Você então. precisa comer, descansar, entendeu? Você precisa ter hoje uma bela sala de musculação. Isso aí evoluiu muito, mas muito. Você precisa ter uma piscina de recuperação. Não é uma frescura. Sim. A hidroterapia, ela É uma ciência provada. ela é Sim, necessária, sim. né? Você precisa ter salas de musculação, de fisiologia, nutrição. Porque antigamente era o consultório médico. Hoje você precisa ter um restaurante, né? Uma estrutura, né? Você precisa ter uma estrutura pro futebol de hoje. Claro. Entendeu? E olha, uma história interessante. Em 1989, o Corinthians foi para o Japão. Sim. Nós fomos jogar numa cidade chamada Nagoya. Você sabe que em 1989, o Japão estava há 8 anos com aquele negócio do Zico, que foi para lá, o Alcino, subindo no futebol, Sim. se estruturando. Eu fui num centro de treinamento no Japão, maravilhoso. Olha lá. E japonês não sabe brincar, né? Não, 1989. Sim. Sim, E o futebol engatinhando lá. Quem tinha sem treinamento no Brasil era o São Paulo, o Cruzeiro, que foi pioneiro, depois veio o São Paulo. Ninguém mais tinha. E o Japão já tinha um de primeiro mundo. Já tinha no primeiro mundo. O doutor já falou assim, vamos ficar por aqui. Lá eles se prepararam. Vamos fazer primeiro a retaguarda para depois trazer o futebol. Sim. Sim. Né? Aí que é a grande coisa. Aqui é no jeitinho, né, mano? Aqui a não. gente faz no jeitinho, Ao né? invés de fazer, não faz. Por exemplo, quando São Paulo tinha o seu treinamento dele, lógico que hoje não é que está ultrapassado em área física, é diferente dos outros. Sim. Certo? Não dizer que São Paulo não tem mais nada, não tem mais aparelhos, isso é mentira, tem coisas. Mas tá modernas. um degrauzinho abaixo dos. Dá um dos degrau demais. abaixo, porque certos profissionais de São Paulo saíram de lá. Também. Entendi. Porque muitas vezes o atleta não vai procurar de outros clubes, só o clube para se tratar. Vai procurar os profissionais que estão lá também. Claro. Diferente. Sim. Não adianta você ter um monte de coisa e não ter bons profissionais. Não adianta você ter bons profissionais e não ter nada para tratar. Sim. Você tem que ter um equilíbrio nas duas coisas. Entendeu? Então, os clubes demoraram muito para fazer isso. O atraso em relação a isso foi muito grande. Sim. O Corinthians inaugurou o seu treinamento dele em 2010, né? Sim. 2010. E vou falar uma coisa para você, lógico. Sairia. Mas quem deu a grande força para esse treinamento foi o Ronaldo, juntamente com o Andrés. E com o doutor também, né? Não precisa ser modesto. Não sairia. Então foram os três, né? Não, eu fiquei lá 3 anos para fazer aquele treinamento. Né? Sim, sim. É por isso que tem a homenagem muito bem recebida. Vendo, fazendo isso e aquilo. Com toda a condição financeira ruim que o Corinthians estava, né? Não que hoje esteja muito melhor. É que Hoje está bem pior, né? É que é uma coisa que é necessária, né? Se você quer realmente ter um crescimento, inclusive do próprio clube, né? Se você quer continuar com ele no patamar alto, né? Ser um dos principais clubes do país, você precisa ter as modernidades, né? Você precisa trazer. A infraestrutura é o básico. O que você vai trazer depois, aí é bônus. Mas a infraestrutura tem que ser de ponta sempre. Sim, não tem o que total. fazer. Não tem como. Principalmente para os amadores. Né? Exatamente, é. É porque é atrativo, né? É mais uma coisa que você pode
puxar o jogador para si, né? Que senão, pô, aí é fácil. Aí, o centro de treinamento de X time é melhor. Então, pô, se eu posso ir para lá, por que eu vou ficar aqui, né? Então, é isso. Bom, antes da gente ir para a nossa clássica dinâmica aqui no nosso programa, eu gostaria de saber de você, até indo na mesma linha, teve algum milagre que você viu, assim, algum jogador que teve uma contusão muito grave, que você falou, como este cara conseguiu continuar jogando futebol, e um outro que você, tentou recuperar e não conseguiu de jeito nenhum e se sentiu mal por isso? Foram tantos, espera um pouquinho. Milagre teve as Vera, então. O que eu achava... Eu inclusive, falei para ele que ele não ia jogar mais futebol. Falei, olha, vai ser difícil você voltar a jogar futebol. Michael Leite. Olha só! Realmente. A contusão dele foi bem séria, né, cara? Bem sério. Já era do Corinthians, ele estava no Santos. Sim. Uma contusão séria, cara. Porque ele lesou todos os ligamentos do joelho. Mas se não tivesse pele ali, tinha descolado tudo. Com possível lesão arterial. Ave Maria. Foi uma parada bem séria, né? E é algum que você, cara, não conseguiu recuperar? Olha, rapaz, o Wilson. O Wilson? Olha lá. O Wilson, quando ele não era do Corinthians. Ele foi operado e não melhorava. Não era do Corinthians, foi operado em outro lugar, né? Ele jogava, acho que no Palmeiras. E não melhorava. E aí foi me procurar. Eu vi, ajudei ele a tratar, tal. Só que a patela dele, a rótula dele, não foi aguentando. Aí eu levei ele para tratar no Corinthians. Tentamos fazer com fisioterapia, não deu certo. Eu reoperei ele, né? A rótula, fiz uma raspagem. Mas, infelizmente, o Wilson não conseguiu voltar a jogar. Foi aí que ele foi pro Corinthians? Não, foi mais pra frente. Ele parou no Corinthians. Parou no Corinthians mesmo. Ele virou dirigente lá, enfim, né? Tava lá até esses Esse dias. do Wilson foi uma das situações que você foi reoperar ele e você falou assim, porra, o que fizeram aqui, né? Ou não? Foi realmente porque a contusão dele já era crônica, já. Não, porque é difícil você saber o que fez. Sim. Principalmente na artroscopia. Sim. Lógico, eu não vi nada de errado. Mas talvez a cirurgia não tenha sido bem feita. Sim. A gente não sabe. Ou foi bem feita e já era grave desde que ele fez. Uma coisa que não dá para ter noção. Mas o Wilson não conseguiu se recuperar. Apesar da faixa etária, da idade, tudo. Não, e ainda deu seus pulos no Corinthians. Mas outro dia ele foi no consultório e falou, pô, doutor, você não acredita, rapaz. Falei, o que é? Tô jogando futebol, tô jogando pelado e não sinto nada no joelho. Caraca. Aí quando eu falei pra ele, então volta, né? Eu volto e põe o Gil no banco. Wolverine, virou Wolverine, né, velho? Regenerou tudo por lá. Tá tudo normal agora. O doutor vai olhar ali. Tá perfeito. Perfeito, velho. Bom, então vamos para o nosso quadro. Nosso quadro hoje será o Explicando Contusões. Trouxemos alguns casos. Famosos, né? Famosos casos. E eu queria que você explicasse por que esse jogador às vezes teve alguma dificuldade de voltar a jogar em alto nível. Explicar de fato a gravidade da contusão do jogador. Beleza? Beleza. Vamos lá. O Vitor vai colocar aqui na televisão pra gente. Quem será o primeiro? Paulo Henrique Ganso. Famoso, né? Aquela primeira contusão dele que foi um entorse no joelho esquerdo, ocasionou uma ruptura no ligamento cruzado posterior. Eu adoro que Anterior. Posterior ou anterior? Foi anterior? Anterior. Anterior, olha lá. Então, tá sabendo anterior. mais que o estagiário. Que beleza. E qual é a gravidade desse problema que o Ganso teve? O Paulo, essa foi a primeira dele? Foi. a primeira. Eu acompanhei de perto, porque eu estava no Santos quando ele machucou. Sim. E aí, o Santos não tinha convênio, ele era menino, queriam dispensar ele. Uma confusão, porque o Santos não queria pagar a cirurgia dele.
Olha Aí lá. o Vanderlei Luxemburgo se propôs a pagar. Foi interessante. Aí eu falei, não, eu consegui um hospital, que era um hospital que atendia a SUS, em Guarulhos, que o meu assistente era o chefe lá, e opera muito bem, e o Ganso foi operar lá. Você acredita nisso? Caraca, velho. Não Hospital- sabia dessa história. Você vê Público como que de o Guarulhos, futebol, né? Sim. Essas coisas a gente não fica Não tem sabendo. retaguarda, não tem um convênio médico e tal. Doideira, hein? E você realmente, quando você tem um entorse do ligamento cruzado anterior, geralmente essa lesão, ela é uma lesão que ela é causada indiretamente, não é por trauma. Você torce o joelho sozinho. Eu lembro que o lance dele é num jogo contra o Grêmio, que ele dá um pisão Foi em o falso assim Foi e... o outro. É, Esse foi o outro. esse aí Foi foi o o outro. segundo, né? Esse aí já foi o segundo, né? Mas é Mas- um lance que ele, Agora, tipo... o grande problema, se é uma lesão isolada de cruzado anterior, é menos mal que se você no entorse, você lese cartilagem, lese menisco. Mas a dessa dele aí foi simples. Doutor, uma dúvida que paira sobre minha cabeça. Nessas situações, por exemplo, do Ganso, que ele se contundiu sozinho, o jogador ele fica com mais receio de voltar do que quando, por exemplo, é uma pancada? Porque quando você se contunde sozinho, você pensa 2 vezes antes de pisar de novo. Antes de pódio no chão. correr, antes de fazer uma Você arrancada. acha que acaba mexendo, inclusive, com o psicológico do jogador? Ah, com certeza, né? Emocionalmente. Sim, Toda lesão. sim, O atleta ele fica emocionalmente atingido, né? sim. Tem uns que ficam mais, tem uns que ficam menos pela gravidade. Mas você tem você atinge a parte emocional do atleta assim. Isso- Inclusive o tempo de afastamento dele, que a lesão de cruzado são de 6 a 8 meses para Sim. voltar a jogar. É o tempo que o fisioterapeuta vai ser importante na vida dele. Sim. Entendeu, não? Que vai ter que dar um apoio psicológico, vamos voltar, dando confiança para ele. Esses 6 a 8 meses servem para isso. Sim. Além da formação do neoligamento, mas serve também para isso, para o atleta pegar confiança, ganhar músculo, entendeu? Ir para uma transição sem medo. O que é transição? Aquilo que se acaba a fisioterapia, você vai começar a parte física e técnica para ser entregue para o treinador. Sim. É aí que ele adquire bastante confiança. Você acha que clinicamente, o caso do Ganso, a carreira dele, que se tinha uma expectativa muito grande, clinicamente prejudicou por conta das lesões? Ou você acha que só não conseguiu atingir por conta de Olha, tecnicamente? prejudicar sempre prejudica. Porque nunca vai ficar igual, né? Sim. Sim. Certo? Mas eu não vejo assim o Ganso, não. Inclusive, ele está jogando muito bem, né? Sim, Voltou sim, a tá jogar bem bem, no voltou a Fluminense. jogar bem. Jogando muito bem. É que ele ficou um hiato, né? E depois que ele saiu do São Paulo. Ele teve veio para o São problema Paulo na Europa. jogando bem. No também. São Paulo ele jogou bem também. Lá na Europa que ele começou a. Parece sumiu, que foi né? o problema Sumiu. que ele teve lá no com o treinador, no Sevilha. Foi Sevilha, Foi depois São pro Paulo, foi Nantes, São Paulo, né? depois o Fluminense. Ele demorou pra se formar no Fluminense também. E outra situação, doutor, por exemplo, o jogador ele tem a contusão, é tratado, faz a fisioterapia, ele continua reclamando de dor, só que nos exames não constam nada. Pode ter uma contusão fantasma, digamos assim, fica Não. na cabeça do jogador? Geralmente, quando acontece isso, pode ser uma inflamação de um tendão que não apareceu na ressonância. Entendi, Pode, existe. sim. Beleza. Geralmente isso aí vem porque quando o atleta está se recuperando de uma lesão que nem essa, ele faz muito exercício. Sim. Então pode até E sobrecarregar? exercício unilateral, e às vezes sobrecarrega o tendão e ele tem dor. Entendi. E acaba, não consta, mas ele acaba É sentindo, isso né? aí. Nem todo exame te dá o diagnóstico preciso. Sim. Ele te ajuda. Bom, vamos para o próximo caso. Vamos lá. Rafael, lateral do Botafogo, ele rompeu o tendão calcâneo esquerdo, o famoso tendão de Aquiles. Esse mais recente, né? Foi recente agora, ele ainda não voltou a jogar. Eu queria saber qual que é a gravidade dessa lesão. É moderada. É uma cirurgia que ela evolui bem, apesar do tempo de afastamento aí de 4 meses. Não é muito comum, mas existe. E geralmente, quase sempre, é lesão indireta também, é sozinho. Entendi. Não é por... O Pancada, né? O Adriano teve também, né? Ele não teve. Foi Na também, mesma né? lesão?
A mesma lesão. Aí já no Corinthians, né? Ele veio desde a Roma, né, com essa lesão, né? Ele teve, aí não tratou legal, depois teve problema de novo no Corinthians. Porque parece que ele teve na Roma, ele teve problema de tendão também, né? Tendão No e outro ombro. tendão. Isso. Ah, foi no outro? E ele operou o ombro. O ombro, sim. Bom, Ei, Adriano. Adriano também. Ainda assim fez o gol do título. É verdade. Próximo. Vamos lá. O caso do Nilmar. Nilmar. É o mesmo do Ganso. A mesma coisa Só do que ele Ganso. estourou um joelho, voltou e estourou o outro. O O Ganso. Ganso também. O Ganso também. Então, mas foi a mesma contusão? Mesma condição. O dele também. Cruzado do joelho direito, cruzado anterior do joelho esquerdo. Só que o do isso Nilmar foi durante o jogo, né? Ele Foi na pancada? Foi pancada do Nilmar? Não lembro Não, agora. foi sozinho. Não, Foi sozinho também? sozinho Foi sozinho Cara, também. é a mesma Não, coisa. 99,9999%, quase sempre é sozinho. Caramba. E o jogador, ele pode acabar tendo alguma contusão durante o treino, só que ele não identifica, faz o gelo, faz tudo normal, vai pro Não, jogo pode ser às vezes até durante o jogo. durante o jogo mesmo. Eu tive, o Luizão teve uma lesão de ligamento cruzado anterior. Durante um jogo, deu uma dorzinha, não deu nada, era lesão de cruzado. A maior parte das lesões, então, é o jogador sozinho, não é nem por questão de pancada nem nada do tipo. Cruzado, geralmente, quase sempre é sozinho. É sozinho. E por que, doutor, aqui no caso, por exemplo, do Luizão, você falou que ele não sentiu uma dorzinha e tal, não sentiu nada demais Ele e tinha outro... sido vendido, não deveria ter jogado, mas jogou contra a Portuguesa. Foi dividir uma bola de cabeça, na hora que ele caiu, ele sentiu um negócio, mas continua jogando. continuou jogando, aí ele encostou no banco e falou, aqui, tô sentindo meu joelho meio pesado. Então. Acabou o primeiro tempo, fui pro vestiário, tá com lesão. E por que essa lesão ele sente pouco e, por exemplo, o Ganso caiu no chão gritando de dores? Depende de cada Da gravidade, né? pessoa, depende da elasticidade do joelho, depende da elasticidade de ligamentar. Ah, entendi. Então é entendi. muito específico de Muito cada um. específico cada um. Entendi. Bom, Bom, próximo. próximo jogador. Opa, travou ali. Aí. Olha lá, David Beckham rompeu o O tendão. tendão calcâneo esquerdo. Mas curiosamente, ele teve um tempo de recuperação muito grande, né? Ele acabou até perdendo a Copa do Mundo de 2010 por conta dessa contusão. É de 3 a 4 meses. Sim, ele chegou a Mas- ficar quase 7 meses sem jogar, Mas né? depende de cada um. Sim, sim. Ele já tava mais na idade, Isso que eu né? ia falar, né? Ele já, no Milan ele já tava com seus 33, 34? Acho que seus 32, 33 na época. A idade influencia muito na recuperação? Influencia. Por exemplo, no caso dele, Peso que ele já era um jogador mais velho. tem uma influência muito grande. Total, entendi. Era, o Adriano, ele falava que ele não conseguia... O corpo dele não conseguia mais se sustentar, né? Quem? O Adriano. O Adriano. Então... Adriano é um caso à parte, né? Todos concordam. Todos concordando. Todos a favor de ok? Ok. Você se decepcionou um pouco com o Adriano no Corinthians? Não. Não? O Adriano é muito bonzinho, cara. Pessoa que felizmente ele tem aquele problema dele que tentou, várias pessoas tentaram, eu tentei, o São Paulo tentou, o Roma tentou, Tentou, Atlético Paranaense tentou. É dele. Inter de Milão, né? Sim, Também. seja Milão. Também. É, uma pena. Ele Infelizmente. é um grande desperdício de futebol. Bom, próximo e último que você citou aqui já. Nossa senhora. Olha lá. Michael Leite, que foi uma das contusões mais feias que a gente já viu. Não, que eu já vi foi. A mais feia que você já viu? É, Olha lá. A perna dele virou um L, né? Durante. Ele tomou. Foi um choque com o goleiro Bruno. Bruno, Sim. goleiro Bruno. E a perna dele virou um L. Nossa, era. Isso aí, essa lesão chama... Na verdade, ele lesou todos esses ligamentos. Sim. né? Mas essa é a famosa luxação. Luxação. Isso é uma luxação. Porque antigamente, ele apenas luxou, né? Os repórteres antigamente, né? Sim. Sim. Mas luxação é mais grave do que contusão. É mesmo? Olha lá. Caramba. Isso eu não sabia também. O que os repórteres antigamente falavam não era luxação, é ele teve uma contusão no braço. E muita gente, eu tive uma luxação aqui. Não é. Quando você tem uma batida, é contusão. Luxação é quando você perde a congruência articular. Isso é destronca. A articulação sai do lugar. Caramba. Assim, né? Quando eu jogava futsal,
Há muito tempo atrás. Mas muito tempo atrás. Meu tio, eu jogava no gol, meu tio ele falava toda vez que eu tomava uma bolada e o dedo saía e voltava pro lugar, ele falava que tinha luxado. Mas isso é luxar. E isso é luxar, então é. Quando sai do lugar e volta. E é volta, luxar. o que eu entendia, né? Porque eu posso estar completamente enganado, e como eu acho que estou, né? É que ele esmaga um pouco a cartilagem e ela fica um pouco Isso. enrijecida. É isso, olha só. Olha Então eu lá, não tô enganado, eu não tô Olha enganado. lá. O Michael Leite ter voltado a jogar foi um milagre? Não, Milagre é forte. Não, mas é porque assim, é um caso muito peculiar. E até aquele momento o Michael Leite era Mas uma você tá grande vendo? promessa. se ele não volta a jogar, e voltou a jogar, foi milagre. É sim. Se ele não volta a jogar, A foi o culpa é de Joaquim quem? que operou ele. Não, mas ali era tanto fio É desencapado. verdade, é verdade. Mas ali é É o igual. caso do fisioterapeuta. Sim. Não vou dizer que é milagre, mas foi uma coisa que correu muito bem. Porque pelo tipo de lesão, não era para ele ter voltado a jogar. Entendi. Jogar, ele não voltou a jogar. Né? No Palmeiras ele ainda dá uma rabiscada, velho. Mas... Não, mas é um tipo de lesão dessa, Ah, não. quer dizer, para ficar aleijado Caramba. Pra ficar aleijado. para a vida. Cacete, velho. Não, então ele ficou bem mesmo. Ficou bem. Ficou bem. Orra, bicho. É um milagre! Doutor, ele tá chegando perto do final da nossa entrevista, nosso bate-papo, né? Espero que você tenha curtido. Você gostou de bater um papo, participar do Talk Show da Bola com a gente? Gostei bastante. Então, já que você gostou, eu gostaria de propor um desafio para você. Convidar o nosso próximo convidado, né? Mandar uma mensagem para alguém que você acredita que vai gostar de sentar aqui na bancada e trocar uma ideia dessa com a gente. Olha lá. Pode ser qualquer um. Qualquer um. Pode ser o Michael Leite. Eu tenho contato. Não, qualquer um que você Não, fique à acredite vontade, que doutor. vá sentar aqui e vai se divertir com a gente, assim como a gente se divertiu com você. O Luizão. Beleza. Beleza, show. O Luizão tem muita história. Esse Nossa tem. senhora. Esse tem. Te deu muito trabalho? Não, Luizão não. Mas teve um jogador que te deu muito Deu muito trabalho? trabalho porque a gente pulava muito no gol dele, né? Fazia muito gol. Né? Fazia. Manda mensagem pra ele. Isso. Pode mandar um áudio, pode mandar escrito, fica à Da maneira vontade. que você acha melhor. Gente, mas eu achei que eu tava completamente enganado lá quando eu falei da luxação. Porque era meu tio que me falava assim, pô, luxou o dedo, tá ligado? E ficava um pouco enrijecido, eu falei assim, porra, mano, que bosta. Quando eu quebrei meu dedo, eu senti menos incômodo mesmo, assim, sabe? Foi, tipo, era o que eu falei da outra vez, da outra entrevista, que a mulher colocando no lugar dava um pouco mais de aflição do que a própria dor em si, tá ligado? Eu lembro quando eu era pequeno e luxava alguma coisa, eu ia no hospital assim com maior dor e tal, não sei o que, chegava lá, meu pai ligava, e aí, filhão? Eu falava, não, pai, luxei e tal. Ele, então tá O tudo certo. podcast. Aqui, ó. Número 3, canteio. 3, canteio, podcast. Dando aquele conferes, né? Não, pô, mas era isso mesmo. Eu achava, porque até então eu nunca tinha quebrado nada, sempre tinha luxado. Eu falei assim, porra, no dia que eu quebrar alguma coisa eu sou uma bosta, velho. Aí eu fui no Beneficência Portuguesa. A mulher Famoso. é verdade, né, Ios? Famoso. Seus parentes cuidando de mim. Meu avô foi lá, meu avô morreu lá. Meus pesos. Valeu. Aí, mano, a mulher foi lá, sentei lá, foi no meu dedo mindinho, foi meu metatarso. Igual o Neymar. A diferença do bode pro Neymar, mano, quase nada, velho. Aqui, ó. Luizão, participei do podcast 3 canteio, podcast. Muito bom. Gostei muito. Você poderia vir. Me liga. Show de bola! Luizão, te esperamos aqui. Aê, Luizão, Luizão! tô com você, viu? Pô, doutor, obrigado pela moral de ter sentado aqui pra trocar essa ideia com a gente. É o tipo de conversa que daria pra ficar aqui horas, porque você é um cara que, além de ter vivido muito futebol, você é um cara que tem uma visão privilegiada com relação ao que é o futebol. Além de um baita doutor, é um cara que sabe do que tá falando quando você começa a falar sobre futebol. Então, não tem como agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui com você. Bom, eu que agradeço, estou à disposição, já que foi muito rápido, passou rápido. Né? Foi rápido. Passou rápido. O tempo voa quando a gente se diverte. Se precisarem, eu volto. Pô, Olha lá. beleza, sem problemas.
Bolivão. Gente, muito obrigado, doutor. Eu quero agradecer também, porque você não foi só influente, claro, no CT Já Quem Grava aqui, leva o seu nome, mas eu quero agradecer, inclusive, pelo CT Rei Pelé, porque, pô... Puxa, saco. E o que eu falei pros meninos é realmente porque eu sempre gostei dessa parte clínica também do esporte, né? Até porque eu tive minhas contusões aí durante a vida. E não cuidei muito também. É nóis. Eu daria trabalho pra você. Mas obrigado, família. Muito obrigado a vocês que estão aqui sempre comigo na mesa, né? Discutindo com todo mundo, brigando entre a gente, né? É verdade, muito bom. bem comum. E vocês que assistem a gente, pô, muito obrigado também. Vocês são maravilhosos. Miguelito. Agradecimento especial para São Jorge, como todos os programas. Doutor, assim, esse mês de abril agora eu faço aniversário, né? Faço um quarto dia de que é? idade. 19. 19 de abril. 19 de abril. Faço 25 anos. Vou ver se eu te arrumo uma camisa de presente do Corinthians. A perna chega a bambear aqui, a mão chega a tremer. e eu já levo essa entrevista como um presente, porque eu falei pros Parabéns, meninos em off. antecipado. Vou ver se eu te arrumo. Muito tá? obrigado. Obrigado mesmo, doutor. E eu tenho um grupo no WhatsApp comigo mesmo, né? Porque eu mando as coisas que precisa fazer e tal. E eu tenho um grande sonho meu, que é trabalhar dentro do Corinthians. Então a foto do grupo é uma foto que eu tirei lá no CT, na entrada do CT, Olha e sou eu olhando pro CT. Então a foto do grupo tá escrito CT Doutor Joaquim Grava. Ah, que legal. E estar com você é fora de série. Antes de você chegar, os meninos viram, eu tava nervoso, tava suando, enfim. Então eu quero agradecer imensamente. Obrigado mesmo por estar aqui, porque isso aqui é um sonho pra mim, é um sonho pra todos nós que estamos aqui. É isso aí, segue aí. Emocionou. Velho, que isso. Não, doutor, você é gigantesco. Mais uma vez, muito obrigado. E oportunidade pra gente trocar uma ideia, não vai faltar. Talvez um dia a gente no Bela Cinta tomando vinho, talvez. Olha Se lá, Deus quiser. se Deus quiser. Bom, Bom. um abraço. Um abraço. Esse foi mais um Talk Show de Bolas. Um abraço, até mais. E Tchau!